Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao Pod Nails by Uma por Todas. Gente, a gente tá muito feliz, é o primeiro podcast de Nails, assim, digamos, oficial. E nós estamos com convidadas mega ilustres aqui hoje. Eu sou Evelyn Carvalho, sou empreendedora também e sou fundadora da Uma, junto com a Carol. Bem-vindas! Eu sou a Carol Rodrigues, cofundadora da Uma, também empresária no ramo Nails, e a gente tem muito orgulho disso. E hoje nós viemos abordar exatamente esse assunto, o desafio de empreender no ramo Nails. Nós estamos com duas convidadas super especiais, a Mabel, que é de Natal, empresária, dona de 4 unidades, com uma equipe linda, que vocês devem acompanhar nas redes sociais. E a G, também empresária de sucesso aqui em São Paulo. Também faz uma gestão de equipe linda, que a gente acompanha nas redes sociais. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Vocês não fazem noção da honra que é estar aqui. O prazer é nosso. Você não tem noção. Vocês duas não têm noção quanto vocês, assim, foram fundamentais. Então, nós que agradecemos. É uma honra tê-las. Vocês. É um sonho vivenciado. Exatamente. Todo nosso, né? Eu vim de Natal. Eu tava daquela... Não, eu vou, eu não vou. Eu falei, não dá pra deixar uma na mão. A gente vai, eu vou sim, eu vou estar aí, amiga. Eu falei, né? Nem que seja de carroça, eu chego. É uma delícia poder desfrutar disso aqui com vocês. Eu quero compartilhar com vocês hoje, né? A gente vai falar sobre o desafio do empreendedorismo, compartilhar nossas experiências, para que as pessoas que estejam nos ouvindo acreditem e vejam o poder e a grandiosidade que tem a nossa profissão. Sim. E como que foi, Cris, assim, que você... Que te deu um insight? Você falou, eu vou trabalhar com unha. Então, quando eu iniciei a esmalteria, eu iniciei para administrar, né? Então, eu só era gestora mesmo do espaço. E um belo de um dia, eu tinha uma funcionária incrível, que fazia uma unha impecável. Porém, eu sou muito perfeccionista e um dia eu fui receber o dinheiro de uma cliente, eu falei assim pra ela, e eu vi a unha, e a unha não tava tão boa. Aí, no final do expediente, eu falei assim, ô fulana, aquela unha de mais cedo não ficou tão boa. E, ela era muito ousada. Ela falou assim pra mim, então da próxima vez você levanta e vai fazer, que você não entende. Sabe que aquilo pegou pra mim? Eu falei, rapaz, ela tá certa. Ela tá muito certa. Eu vou procurar entender pra que eu possa cobrar. Porque se eu não entendo, como é que eu vou cobrar daquilo que eu não entendo? E ela tava certíssima. E aí eu comecei a futucar o Instagram. Na época era muito escasso, a gente não tinha acesso a essa realidade de hoje. Você abre, Nós tem um estamos vídeo... falando de qual ano, assim? 6 anos atrás. Sim. Média de 6 anos atrás. E aí eu encontrei essa moça. Eu encontrei a G, eu me encantei pela estrutura das unhas dela. Já era tudo muito lindo. Bem diferente, mas pra aquela época, né, amiga? Era tipo assim, surreal de perfeito. Nem era o que é hoje, né, Cris? Nem o que é o meu hoje, nem era o que a Cris é hoje. Mas pra época já era além, né, Cris? Exato. E aí eu procurei ela e eu escrevi Evelyn. Assim, acho que... uns 4 textos de topar que você não consegue escrever mais, você tem que escrever de novo. Sim. E eu contei toda a minha história pra ela. Eu já era mãe, né? Eu tava com os meus 3 filhos. E a minha decisão de empreender foi justamente por não me encaixar mais na realidade de ser só mãe. Então, eu precisava sair de casa, eu precisava ser independente. E eu tinha oportunidade, né? Que minha mãe queria me dar, mas eu não sabia o que fazer. E aí, então, eu optei pela beleza. Vim a São Paulo fazer o curso pra aprender e aprender a cobrar. E minha ideia era administrar. Só que quando eu sentei na mesa da G, quando ela tocou na minha mão a primeira vez, me ensinando a fazer... Você veio a São Paulo fazer. Eu vim sim. Eu passei 5 dias com ela, não foi, amiga? Ela me disse que vinha, essa doida me disse que vinha. Eu vou aí, lá de Natal. Eu sou da Paraíba, eu sou do Nordeste também. Eu sou nordestina como a Cris, né, Cris? Ai, que delícia. Então, ela falou, eu vou aí. Eu falei, gente, nunca que essa menina vai sair de lá pra vir aqui. Aí, o certo dia, essa menina bate lá em frente à Não, é esmalteria. verdade. E aí ela falou assim, é tanto, mas ela deu uma informação tão vaga também que acho que ela imaginou que eu não viria. Sim, E eu bati imaginei. na porta. Você jura? Não, fiz a transferência, eu acabei esquecendo, não sei porquê, comprei passagem, fiz hotel, tudo e vim embora. Quando eu bati na porta dela, a G falou assim, como assim? Ainda bem que ela conseguiu desmarcar horário, isso aqui não foi, amiga. E nós ficamos 5 dias juntas. E aí eu voltei pra Natal, eu chorava igual um bebê no 5º dia, não foi? Eu chorava no portão daquela atriz malteria, portãozinho branco. Eu chorava igual um bebê pra retornar, porque eu queria mais o conteúdo, era o suficiente, mas pra mim eu tava, querendo ou não, era tudo muito novo, era a primeira vez que eu tinha contato com algo, e eu voltei com determinação. Eu vou fazer acontecer o meu negócio. Agora eu não vou depender mais de ninguém. E eu comecei a fazer unhas e comecei a postar no Instagram. Então eu fazia da minha mãe, de alguém, alguma amiga, alguma coisa assim, alguma funcionária. Menina, eu estourei na cidade. Então, todo mundo queria fazer unha com a Mabel. Todo mundo queria fazer unha com a Mabel. E eu vim com a estrutura dela, né? Na época, a gente trabalhava com gel. E aí, quando eu vim fazer curso com ela, ela tava com as unhas acrílicas.
que a gente, né, que hoje é o que eu domino. E aí, eu já saí apaixonada pra aprender o acrílico, só que era muita informação. E ela, com essa cautela, eu já queria tudo, né? Me dá tudo, eu quero aprender tudo. Tudo ao mesmo tempo. E ela, não, você vai embora... Você vai embora pro seu lugarzinho. Vai embora, pelo amor de Deus. Pratica. Eu não te aguento mais um dia. Pra relação. Eu não te aguento mais um dia, porque eu pegava assim, lixava ela, Cris, com calma. A mãozinha pesada. E eu fazendo sangue. E ela, Cris, com calma. E eu, não, mas o resultado só vai assim. E ela, não, calma, cautela. Ela me colocou pra ir embora e falou assim, depois você volta pra aprender o acrílico. E assim eu fiz. E aí me destaquei na cidade. Eu atendi, acho que 1 ano e meio em mesa. E eu ia pra lugares, como a gente falou há pouco, como isso aqui. Então, eu olhava e falava assim, que referência, eu nunca vou estar naquele lugar. Eu fui para curso em Vitória, para congresso. Na época, a gente começou a ter essas possibilidades. E eu fui para um congresso que eu via as meninas lá em cima. E eu falava assim, eu nunca vou estar aí. Como é que eu vou estar aí nesse lugar? Eu nunca vou conseguir ministrar isso. E bem lá, acatadas, recatadas, crua se sentindo ainda. isso, é inferior, né? Inferior. E aí foi só acontecendo, eu fui buscando cada vez mais conhecimento. E hoje a gente tá falando do mesmo lugar, sabe? Tem posição pra todo mundo. Então não tem ninguém melhor que ninguém. Eu acho que é só buscar mesmo, se dedicar pra conquistar. E hoje eu tô Ai, que aqui com vocês. máximo. Obrigada pelo convite. E é a minha pupila. É verdade, Que é verdade, máximo. verdade. Mas vocês sabem que, assim, né, antes da UMA, a gente já conversava, né, Sim. Cris? Você participou muito, você Sim. sabia de coisas, assim, confidenciais, porque a gente Sim. também confiava muito ali no seu feedback. E a G também, principalmente nessa parte de produto, a gente não queria lançar nenhum produto sem passar pelo crivo dela. Sim. Né, Ká? Porque... E como isso é importante? Porque ela foi minha mentora. E foi uma quando a Carol falou assim, me fala as meninas que você acredita que pode caminhar com a UMA. Fui a primeira pessoa, eu falei de Germana Tavares, procura ela. Exatamente. Foi, Não, e foi incrível. A gente, assim, agradece muito. Eu falo, Gê, mulher, ajuda aí. E ela com essa sensatez dela. Aí eu falo, amiga, e aí como é que tá? Amiga, tá assim, tá assado. Eu tô louca pra conversar, pra não parar. E ela tá, ó, naquele momento dela. E a G, ela é muito criteriosa, né? Muito. Ela é muito exigente com o trabalho dela. Então, quando a gente conquistou, assim, o seu olhar, né? E você olhou e falou, não, o produto tá bom, Carol, tá aprovado. A gente vibrava a também, gente né? vibrava. A gente falava, uau, passou no teste. Não, né, e o áudio, a gente tem um áudio que você me mandou, aquele áudio corre o Brasil inteiro, minha filha. Falando, olha, o tom tá lindo, o gel tá eu tenho. incrível. E o sotaque? A gente usa como Mas o argumento sotaque de é o mais venda. maravilhoso que tem, gente. É real. incrível. Mas então, assim, a gente é extremamente grata, de verdade, meninas. Por isso que não poderia faltar nessa primeira edição, vocês duas, né? Ah, eu me sinto muito honrada, muito feliz, de verdade, estar Que com vocês bom, aqui. que bom que vocês toparam. E eu acho que eu tive esse meu olho crítico de ser cri-cri, como eu sou cri-cri assumida, tá? Porque assim, Cris, ela teve uma pessoa pra se inspirar. É minha filha, né, Cris? Exato. Agora, eu comecei numa época que eu não tinha, realmente. Rede social tava começando. Eu não conhecia ninguém que mexesse com isso, ninguém que fosse referência nisso. Então, tinha aquele produto, você tinha que usar daquele jeito. Quem deu o meu curso foi um técnico da marca, mais engenheiro do que realmente uma pessoa que estava Mão em na mesa. massa, né? Exatamente. Então, eu que descobri várias coisas que eu sabia. Não foi, Cris? Tanto que Cris, quando veio pra mim, eu falei até assim pra ela, Cris, é assim... você não veio com a intenção de ser mão na massa, mas eu acredito que toda profissional que quer mexer com unha... Na gestão. Mesmo que você queira estar só na gestão, na administração, você precisa saber, você precisa avaliar, você precisa ver o que está saindo do Até seu mesmo salão. pra poder cobrar, né, Gê? Exatamente. E foi isso que eu passei pra ela, só que eu não imaginei que ela ia botar a mão na massa, que ela ia botar a cara e ser o que a bichinha hoje, Ia né, se Cris? apaixonar, né? E como foi importante essa responsabilidade dela em me mostrar, realmente me caminhar no certo. Ela falava, não, você veio aqui entender, mas você vai colocar a mão na massa e vai entender o que quer fazer. Porque talvez se ela não tivesse tido essa responsabilidade, essa dedicação, eu não tivesse me encantado Ela tanto. te deu uma direção pra que você Literalmente, pudesse seguir. exato. E Não pra foi você só também, técnica, né? Não, de forma e pra nenhuma, você também foi assim? experiência. Quando você começou, como que você descobriu, Não. eu sou a G, eu arraso nos alongamentos? Então, Como que foi você isso? começou, Gê? O que te levou, assim, que você falou, eu vou entrar nessa profissão? Sabe o que é engraçado? Parece que a gente surgiu, né? Não tem, que nem eu falei, eu não tive uma referência, eu não tive uma pessoa que pegasse na minha mão, que me dissesse, ó, se você quer botar a mão na massa, vai firme. Se você quer gerir, você tem que ir também para você entender. Eu não tive isso. Então, assim, eu entrei, quando eu cheguei aqui em São Paulo,
em 2010 mais ou menos, eu fui orientada a fazer um curso de gel, que foi isso que eu falei pra vocês, né? Que não tinha tanta técnica, mas aí eu fiz. Só que eu não gostei do resultado. E eu sou uma pessoa que, assim, se eu não gosto do resultado, se eu não gosto do produto, se eu não gosto de nada, eu não faço, eu não ofereço. Ainda fala pros outros, ó, cuidado, viu? Não vai não. Cuidado. Eu não sou aquela pessoa que vai dizer, ó, não presta. Eu vou dizer assim, ó, cuidado, presta atenção. Eu sempre faço isso. Então, eu fui testando muita coisa que eu cheguei onde eu cheguei. Eu comecei a trabalhar com tips. Você desenvolveu a sua técnica. Isso, eu Nós desenvolvi a minha estamos falando técnica. de quanto tempo, Gê, que você começou? Eu fiz o meu primeiro curso em 2011, só que eu fui fazer mesmo assim uma mão inteira em 2013, mais ou menos. Só para vocês verem o tempo que eu passei tentando aperfeiçoar o que eu aprendi para realmente eu entregar uma coisa que eu achasse razoável para a cliente, né? A cliente estava adorando o resultado, mas eu achava que faltava muita coisa. Só que eu não tinha uma referência, eu não tinha onde olhar, eu não tinha onde fazer curso, eu não tinha onde pesquisar, porque todo o trabalho que eu via estava tipo o meu, e eu não estava satisfeita com o meu ainda. Então, eu fui desenvolvendo, começaram a aparecer outras pessoas, Instagram de fora do Brasil, que aí eu comecei a ver unhas e falei, nossa, dá pra ficar natural isso, gente? Dá pra ficar melhor, é verdade. Dá pra ficar melhor isso aqui, então eu vou. E fui. E é tão testando. Importante ouvir isso de você, porque hoje em dia o que a gente mais acompanha são profissionais imediatistas, que fazem o curso hoje e amanhã querem estar bombando nas paradas de sucesso. Não, e quando não, já estão ministrando, né? Já aprenderam e já estão repassando. 3 meses depois. 3 meses depois, sendo que não tem, né, ali a prática, é o que você falou pra Cris, Propriedade, né? Não tem propriedade pra poder E aí é o que eu falo. repassar. E é uma coisa também que a gente deveria conseguir colocar na cabeça dessas meninas, né? É muito difícil, mas que não funciona dessa forma. Porque eu falo sempre, um médico, ele passa quanto tempo estudando? 6 anos, 8 anos, 10 anos. Pra exercer, e olha lá, começa a fazer residência, Residência, né? E aí, a gente vê uma nail designer hoje que investe, eu entendo que é um valor significativo hoje nos cursos, nem todo mundo tem pra dar, mas a gente tá falando de um valor base pra você ter uma profissão, ter sua independência. E aí, o pessoal hoje quer fazer um curso e tá, na verdade, assim, no estrelismo, no financeiro de conta bombando amanhã. E não funciona assim, né? É uma caminhada, é um processo, e você precisa passar pelo processo. O processo é de extrema importância, como ela tá falando dela, eu tive o meu, você teve o seu, né? Eu acredito que não foi menos do que o da gente. E cada um tem sua história, mas o processo é significativo, entender que não é do dia pra noite. E pegando o gancho, Cris, nisso que você trouxe aqui, em relação à profissão, porque eu percebo que ainda existe muito estigma, né? Daquela questão, ai, você vai fazer unha? Né? Eu gostaria que vocês, até hoje, assim, mas como assim? Você trabalha com unha? Hoje eu cheguei no de uma salão. forma hostil, né? Assim, e eu gostaria que vocês trouxessem, e inclusive é um dos propósitos da UMA, né? Sim. Por isso que eu e a Carol, nós nos unimos com esse propósito também, de trazer esse empoderamento para a profissão. Porque vocês são verdadeiras artistas, gente. É uma coisa linda, sabe? Que vocês fazem. E o porquê que tem ainda todo esse preconceito. Vocês sentem isso na pele? Sim, muito. A Cris, a cara de uma blogueira. Diga aí que você chegou no salão hoje. Você ia falar, Hoje, fala. mas foi assim, hoje eu cheguei lá, né? E a gente conversando, e aí eu acabei que eu solicitei pra fazer a cutícula, que ela não tinha agendado. Você já estava com alongamento? Eu já tenho, né? Já tava com alongamento, e ela começou a analisar o alongamento, e ela, nossa, que lindo. Eu falei assim, sou eu que faço. Tipo, manicure, ela quase caiu da cadeira. Sabe? Como assim? Você que faz? Mas você gosta? Ela não entendeu a realidade que eu era nail designer. Achou que era um hobby. Tipo assim, mas você gosta? Eu falei, não, eu trabalho com isso, é minha profissão. E você vê que as pessoas, elas estão julgando mesmo pela referência do que vê, né? Pela aparência. Sim. E eu acho que é uma profissão tão linda, como você falou, nós somos artistas. Eu me sinto uma artista quando eu faço uma unha, quando a gente vê uma unha cotoquinho, né? Aquela unha ruidinha, vem assim pra você, você transforma aquilo ali, é uma questão de moldagem, de entrega, né? A gente trabalha com detalhes, não é o grosseiro. Então, pra mim, é muito mais importante se você quer saber do que assinar um papel. Porque, assim, não tô diminuindo o mérito de quem trabalha assinando um papel. Mas Sim. o meu trabalho, hoje, pra mim, eu tenho acho que é o maior orgulho da minha vida, sabe? Então, eu sou apaixonada pelo que eu faço. E acho um absurdo a gente ainda ser apontada ou pré-julgada, ou as pessoas se assustarem com algo que é tão lindo, né? Eu acho que deveriam aprofundar mais a ideia e entender o que é fazer uma extensão de unha hoje. Eu acredito que seja muito, Cris, por parte das profissionais
a gente passar Exato, isso, né? exato. Então, a dificuldade das pessoas entenderem que é uma profissão, gente, é muito grande. Eu tô falando isso com propriedade porque eu tenho equipe, a Cris tem equipe, então, que dificuldade, né, Cris, da gente entender que, tipo, a profissional, eu não vou conseguir hoje, tá? Por isso e tal e tal. Se fosse uma CLT, gente. Exato. Se fosse outro tipo de trabalho que a pessoa não poderia faltar, mas tipo, eu faço unha. Faço unha, eu posso faltar, né? Então, isso é uma dificuldade muito grande. Pode. E não demonstram também, tipo assim, quando eu falo em demonstrar, é essa questão do empoderamento, né? Tipo, eu sou uma profissional, eu sou um artista e eu percebo também que, tipo, até o jeito de se vestir, de portar. O que você faz da vida? Eu sou manicure. O quê? Eu sou manicure. Bem baixinho, gente. Até hoje. Ai, gente, é ótima, sério. Até hoje, na escola do meu filho, qualquer coisa que precisa perguntar o que é que eu sou empreendedora, eu sou empresária, mas eu falo, eu sou manicure. Sou manicure, exato. E com orgulho, né? E levantar essa bandeira, Fala, porque assim, elas não se enxergam aonde elas estão. Não. Elas se enxergam ali, eu tô cheia de pó, eu tô atendendo uma cliente e tô Isso. recebendo dinheiro por uma unha, mas elas não enxergam o que elas O poder que entregam, isso tem. a transformação que elas causam na vida das clientes. As clientes saem dali como? Com a autoestima lá em cima, né? Nós não somos apenas manicure, e quando eu falo apenas, não é diminuindo, mas Sim. o nosso trabalho envolve tanto amor, tanta dedicação, tanta Dedicação. entrega. A gente percebe a diferença de uma profissional de excelência quando ela entrega apenas unhas. Não é verdade? Era isso que eu ia falar pra Não você. é entregar apenas unhas, Não. é entregar... Vai até me além. fugiu a palavra, sim, mas a vai além. verdade ali de você trabalhar com gosto, de você transformar a autoestima, né? Valor, Experiência, autoestima. diferencial, Exatamente. né? O diferencial Exatamente. mesmo, causar. Eu falo sempre... Você já usou Botox aqui? Porque eu não vivo sem. Também eu não, vou revelar amiga, tô aqui. precisando- tô Pronto. precisando Eu tenho 26 anos, refazer. depois que eu descobri, meu amor, não dá. Semestralmente eu tô lá. Vem cá, dá uma levantada. Não dá uma cara de rica, assim? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sinto Quem o é mesmo mãe dessa prazer em Cris? fazer minha unha. Eu Meu sinto o mesmo Deus. prazer. E a gente tá falando do quê? Uma dermatologista hoje, uma dentista. Então eu não me sinto diminuída nunca por ser uma manicure. Nunca, jamais. Porque eu sinto a realização tão quanto em fazer as minhas unhas. Eu tava sem unha. Quando eu terminei agora, eu falei, eu tô rica. Meu Deus, olha isso. Vou viajar com extensão, porque eu não tava sem fazer há alguns dias. Então, assim, é uma experiência única. Fazer unhas é surreal. Eu acho que vai além mesmo. Eu tenho uma profissional, Evelyn, que ela fala assim, nossa, Gê, eu fico tão feliz quando as clientes demonstram que gostou do meu trabalho, que amou. Se elas não me pagassem, eu ia continuar feliz do mesmo jeito. Ai, que coisa linda, gente. É coisa mais linda, né? Isso, até me emociona, me arrepia, A diferença, assim, né? De sabe? quem trabalha com amor mesmo, Quando com a entrega. Carol falou da gente perceber a diferença de quem trabalha e quem não trabalha, claro que todo profissional deve ser remunerado, né? Mas isso deixa o nosso coração, assim, de uma forma que é isso que eu ensino. Foi por isso que eu quis treinar meninas para trabalhar, para repassar exatamente isso. Porque é o mesmo sentimento que eu tenho. Quando aquela cliente, nossa, Gê, eu tô com vontade de chorar. Eu choro junto. Eu choro junto, eu quero também. verdade. Não é? E se ela não me pagasse ali, eu também estaria feliz do mesmo jeito. Vejo ela saindo ali, ó, beijando a unha. Ai, que coisa linda, gente. Gente, Então, que coisa é linda. arte, né? E É, trazer é a arte realidade, que eu vejo muitas meninas, às vezes, tô cansada de fazer unha. Ai, não tô aguentando mais a profissão. Mas aí a gente esquece que... Diante de tantas outras profissões, também tem muita gente cansada. A gente foca só em fazer unha. Porque não fazer unha não dá mais, porque não tem valorização. Mas vários outros ramos, vários outros nichos têm a mesma questão. Ô, Cris, mas aí que tá. Você não acha que tem um pouco de como a profissional se enxerga? De mudança de mindset mesmo? Sim, Da sim. própria profissional? Verdade. Porque, Sim. por exemplo, vocês e tantas outras referências que a gente tem no mercado. Quando a profissional se empodera do seu valor real, você consegue transbordar isso. Sim. Né? Você consegue transbordar isso e automaticamente os resultados vêm. E eu percebo que existem algumas profissionais que justamente o que a Gê trouxe, né? Coloca assim, eu sou manicure. Assim, por exemplo, enquanto eu tô me virando aqui, mas eu quero me formar, fazer um curso superior. Isso. E lógico, todo mundo tem que estudar. Mas assim, me mostre uma nail designer que estudou tanto quanto um médico, me mostre uma mulher de sucesso. Isso. É verdade ou não é o que eu tô Muito! falando? Total Em todos os sentido. sentidos. Em todos. Em todos os sentidos. Só que existe ainda essa trava delas em achar que, tipo, não dá dinheiro porque eu não estudei numa faculdade, eu não fiz uma faculdade para fazer isso, eu não vou me dar bem. Eu tive uma profissional que ela fazia unha muito bem, inclusive. E ela começou o curso de Direito. Eu tenho meninas que, inclusive, estudam também Direito, né? Pronto. Aí a cliente perguntava, eu escutava, né? Porque eu sentava perto dela.
Você é tão novinha assim, você não faz outra coisa? Eu estudo direito. Eu não acredito, você estuda direito! Não, que maravilha. A empolgação é outra, né? A empolgação é outra. Você só faz unha. Aí, quando direito, dava pulos. Todo mundo, o que está acontecendo aqui? Entende? Então, a diferença da cabeça das pessoas por uma profissão de manicure e de outras. E o jeito que ela falou, se ela tivesse se posicionado e dissesse... Não, eu faço unha porque eu gosto muito de fazer unha. Eu adoro deixar você feliz. Então, se a profissional... Seria outra coisa. Olha que lindo, eu adoro deixar você feliz. Se a profissional se posicionasse desse jeito, ela nem ia perguntar se ela faria outra coisa. Porque aquilo ali eu tô vendo que isso aqui é o que você vai fazer pra sua vida, porque eu tô vendo que é o que você ama. Mas enquanto você tá dizendo que eu sou bem baixinha... Auto se diminuindo, né? Nunca a cliente vai acreditar e a gente fica taxada de que foi uma profissão que, tipo, você não teve outra opção e você tá fazendo isso. E às vezes é que porque... Desculpa. É que às vezes, assim, vem da própria família você mesmo, né, Ká? Assim, você passou essa dificuldade quando você resolveu empreender na área, né? É legal você falar a respeito também. A Ká tem uma experiência bem bacana. Eu sou formada em marketing e eu trabalhava na área. E trabalhava na parte de gestão, trabalhava com o meu esposo e eu não estava feliz. Não estava me sentindo realizada. Eu precisava ter a veia empreendedora, sabe? Quando você fala, eu tenho que ter meu próprio negócio, eu tenho que tomar conta, administrar da minha maneira. Aquilo batia muito forte. E quando eu decidi abrir a esmalteria, eu também, a mesma visão que a Cris, eu falava assim, eu vou administrar, eu vou abrir uma esmalteria, eu vou fazer a gestão, que era o que eu entendia. Eu não sabia tirar uma cutícula. A minha amiga que vai assistir esse vídeo aqui, ela que diga. Uma vez eu fui tentar tirar uma cutícula dela, de 10 dedos, acho que eu arranquei uns 15 bife. E aí, na época, a gente colocava o dedo no pó de café, sabe? Pra estancar Pó de café, pó de café. Então, assim, na minha cabeça, eu não tinha dom para aquilo. Eu achava o quê? Eu vou administrar. É nisso que eu sou boa, é nisso que eu vou focar. E quando eu abri a esmalteria, aquela coisa, contrata profissional, o profissional vem 3 dias, falta mais 4 e deixa a agenda na mão, cliente na mão. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu me vi obrigada a aprender. Só que na minha mentalidade, eu imaginei o quê? Eu vou aprender para tapar um buraco. Se a minha profissional me deixar na mão, eu vou atender a cliente e pelo menos o nome do estúdio não vai ficar mal falado. E quando eu fiz o curso, na época, não existia curvatura, não existia simetria, não... Qual foi o ano, Carol, mais ou menos? Pra ver se você foi da minha turma. turma. Uns 6 anos atrás. Uns 6 anos... Acho que ela começou quando eu comecei. 8 anos atrás, porque o Davi tem 6. 7 anos atrás, 7 anos atrás. Atrás de você, Cris. Então, 7 anos atrás. E aí, quando eu comecei a trabalhar e quando você começa a fazer um serviço e aí aquela gratidão que a cliente te recebe, meu Deus, enche foi o coração lindo, maravilhoso. gente. Você começa a se autoafirmar. E pra mim foi muito importante. Eu tava num momento em que eu não me reconhecia como mulher, como capaz, sabe? Eu era totalmente dependente do meu marido financeiramente e aquilo afetava totalmente na minha autoestima. Eu vivia em função dele. E aquilo pra mim era muito ruim. E é bom compartilhar porque às vezes não, muitas vezes a gente se pega nessa situação, né? Sim. Eu sou dependente de uma pessoa e eu não me reconheço e a gente vive em função da outra pessoa. A gente não acompanha o que é bom pra gente, os nossos gostos, enfim. Eu fiz o curso, voltei pro estúdio. E quando eu cheguei no estúdio, comecei a atender e as clientes começaram a serem fidelizadas. Isso não foi um processo rápido, não foi, porque eu fazia a unha num dia, no dia seguinte a cliente voltava com 3 caídas. E eu falava, meu Deus, aonde foi que eu errei? A unha aberta, não sabia curvar, a unha descolava. Foi um desespero, mas foi um processo que valeu a pena esperar. Isso, e processo sempre tem um tempo, né, gente? É sempre bom a gente falar nessas coisas para as pessoas que tá começando e que tá vendo, não achar que, tipo, a Carol começou segunda-feira, quarta-feira tava cheia de cliente. No final do mês ela já faturou 10 mil. De repente ela saiu da mesa, começou a ministrar curso, daqui a pouco ela tá dando um podcast, né? Mais ou menos assim, começava a idealizar o processinho do quebra-cabeça. É que é aquela questão, né? Quem vê palco não vê bastidores. Gente, e ainda bem que não. Tem muito bastidores, sabia? Mas tem muito. Será? Porque assim, às vezes a pessoa foca no palco e esquece que por trás de tudo aquilo teve muita entrega, teve muito sacrifício, teve muita renúncia. Mas aí quando eu falo ainda bem que não, é porque quando passa, entende.
Quem quer passar, porque quem quer ser uma nail designer hoje vai entender quando passa pelo processo, que não é como ver nas redes sociais o pronto. É porque o Instagram só mostra por ordem de relevância. Exatamente. A parte boa, né? Isso não é relevante. Boa, o algoritmo entrega só o que O é relevante. relevante. E sem né? O cortar algoritmo nos sabota, Sem né? cortar você e aproveitando, eu vou um momento bem sincero aqui, a gente tava falando e eu tô lembrando agora. Sabe o que a gente esquece? A gente falou sobre o direito, né? Que a sua manicure fazia direito e a cliente foi lá e, nossa, você faz direito. Gente, não é falando das profissões, mas hoje se a gente brincar, a gente ganha 2, 3 vezes mais que alguém que faz direito e tá formado. Ricas, Sim. meu amor. Isso é muito importante. É muito importante você Ah, trazer Mas é verdade, assim, não é diminuindo quem faz faculdade, Não, jamais. de jeito nenhum. Olha, eu tenho a 5ª série formada. Eu tenho 5ª série, ensino fundamental. E eu não me envergonho, não tenho orgulho, vamos dizer assim, não é orgulho. Mas eu não me envergonho. E hoje a minha história é essa e eu já não escreveria ela de forma diferente. Então, eu me encontrei, como eu tô falando, hoje eu não tenho faculdade, eu tenho a 5ª série formada e eu ganho 2, 3 vezes mais que alguém que faz direito, que tá formado, que tá atuando no mercado. Então, assim, não tem como ter comparação. Tem como acreditar na minha história, na sua história e na sua e seguir, né? Exato, Perfeita. exatamente. Mas é que tem os estigmas, né, Cris? Sim. Assim, de que você só vai ser... Isso é a indústria que nos ensina, né? Desde de criança, assim. Que coloca a gente na escola e na esteira, assim. Pra você ser Isso, alguém é de uma sucesso... esteira. Tem que ter faculdade. Você tem que fazer, você tem que ter faculdade, você tem que seguir... Ter o seu apartamento próprio, Casa casa própria, casar, ter filhos. E Isso. não Não é uma existe uma regra, né? É o que a gente comentou aqui. Se uma nail designer se empenhar e estudar tanto quanto um médico, um advogado ou qualquer outra profissão tradicional, que também tem o seu valor, obviamente. Não, sem dúvidas. Você vai ter muito mais êxito, né? Principalmente nessa profissão que não para de crescer, que tem muito campo ainda para desenvolver, para explorar. Tem muita expansão. Tem muita expansão. E, às vezes, as pessoas se prendem àquele padrão, né? Que a sociedade impõe. Né? E digo mais, além da gente tá faturando, a gente tá se sentindo bem, fazendo as pessoas felizes, que nem eu falei pra você, e foi uma surpresa. Todo mundo que entra na área das unhas, a gente descobre, né, Cris? Que a gente pode criar a nossa vida, fazer a nossa vida. A gente compra casa, a gente compra carro, a gente faz tudo. Então, você tá ganhando, você tá crescendo e fazendo uma coisa que você gosta, que é exatamente o que a Carol falou, que ela vivia na sombra do esposo dela, tanto trabalhando junto, quanto tudo. Ela nem sabia do que ela gostava. Ela nem sabia o que era uma pessoa falar, nossa, Carol, você faz isso bem. Não é, Carol? Porque você trabalhava com outra pessoa. Foi o que eu entendi quando você falou aqui. É isso mesmo, Sim, é isso mesmo. E quando eu decidi, realmente, eu falei, não, eu vou fazer essa esmalteria dar certo. E eu fiz o curso, e aí eu lembro que meu pai falou assim pra mim, mas você tem faculdade, você vai ficar fazendo unha. E a gente tinha o hábito de viajar aos finais de semana, né? E ele falou assim, mas você vai deixar o final de semana pra ficar fazendo unha, pra atender cliente. Só que eu não julgo hoje, porque hoje ele me dá o maior apoio, ele é um grande incentivador. Mas naquela época ele não tinha a visão que a gente tem hoje, né? E eu até me emociono em falar, porque assim, como isso mudou? Né? Naquela época, quando a gente falava que a gente ia trabalhar com unhas, as pessoas ainda nos olhavam e falavam assim, mas como assim? E hoje as pessoas estão começando a acordar, né? Quando a gente fala que a gente é empresária e a gente tem esmalteria e a gente trabalha com equipe, as pessoas olham com um olhar diferente. Verdade. E falando sobre propósito, tem tudo a ver, tem tudo a nossa conexão, né? A gente realmente se enxerga quando a gente consegue destravar o nosso propósito. Não, esse é meu propósito. E um deles é sobre ministrar, sobre ensinar. Já é uma delícia quando a gente se descobre e a gente consegue alavancar na carreira. Agora, quando a gente consegue ensinar, dar a mão para outra pessoa que a gente se vê naquela situação que a gente estava anos atrás e poder falar, vem cá, que é possível, Nem me fala. é muito lindo. Lecionar. Qual que é a experiência de vocês? Gente, ai que lindo, meu Deus. Vamos mudar o rumo dessa prosa, porque senão vai começar o chororô aqui. E é engraçado ver a Carol falando isso, que ela falou assim, gente, imagina, eu tirei 300 mil bifes lá na primeira unha que eu fiz. Porque, né, muita gente não sabe, eu não sei nem se vocês sabem como eu e a Carol nos conhecemos. Um dia eu sempre fui muito vaidosa, e eu morava num bairro X, e eu me mudei, na verdade, para um bairro X, e eu colocava extensão de cílios.
E eu falei assim, meu Deus do céu, agora vai ficar muito longe do lugar anterior que eu colocava. Profissional também não quis mais trabalhar com isso. Eu falei, gente, e agora o que eu vou fazer? Meu Deus, porque, gente... Uma mulher com cílios e unha feita não quer guerra com ninguém, fala a verdade. Zero. Eu adoro uma guerra, mas quando eu tô assim, eu não quero com ninguém. Ai, quebrar as E unhas todas. assim, a gente já acordar plena, com unha feita, gente, não tem preço. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu preciso. Aonde eu vou fazer? Aí tá. Aí procurei um lugar do lado de casa, que era um bairro nobre, bom e tal. E assim, aquela coisa de bombado no Instagram e tudo. Fui. Saí parecendo uma boneca de orfanato. Eu falei, meu Deus. Eu não gostei disso. E agora tô desesperada, Senhor amado. E no Instagram, aquele glamour. Que isso é Sim. importante também falar, né? É isso. Que vida de Instagram, às vezes, mostra algo ali que não é real. Quando você... A importância de você ter a experiência presencial. Sim. É. Quando o cliente vai no seu estabelecimento e realmente consegue presenciar toda aquela experiência. E aí, um dia eu tava no shopping, eu olhei uma menina com cílios perfeito. Eu nunca tinha visto, pessoalmente, eu nunca tinha visto na minha vida. Aí eu falei assim, moça, aonde você coloca esses cílios? Ela falou assim, é aqui pertinho, é do lado. Você jura, me dá o telefone agora, o endereço. 30 quilômetros. Eu falei, me dá o endereço que eu vou. Ela, tá bom. Eu fiquei assim, ó, na menina, eu acho que ela até pensa, ela ficou assim, até Vai cair, constrangida. né? Vai cair. Mas Aí eu falei, não, é que ficou incrível. Passou. Aí marquei, agendei. Aí na minha agenda eu marquei assim. Ela falou, aqui do lado eu marquei com 10 minutos de antecedência. Quando eu vou calcular no Waze. Extremo leste de São Paulo. Aí eu falei, meu Deus, é longe. Mas eu marquei, eu vou, gente. Eu quero cílios igual daquela moça. Cheguei lá, encontro essa criatura maravilhosa, plena, mãe, na correria dela, fazendo as coisas dela, correndo, mas assim... Gente, eu saí de lá me sentindo tão maravilhosa, tão incrível. E o cuidado dela, a dedicação, a entrega, a experiência que eu tive, ainda que num bairro, né, mais distante e assim, um bairro menos, né, assim, mais simples. Menos Mas eu badalado. falei, mas eu falei, olha o que é quando um profissional consegue fidelizar. Isso, era Sim. isso que eu ia falar. É bom você estar falando isso como cliente, porque às vezes a pessoa vê a gente falando como profissional, parece que a gente tá tentando, né? Exato. E a Evelyn tá aqui como cliente, falando para vocês entenderem o que a gente como profissional sente e o que ela sente também como cliente, né, Evelyn? Depois que Isso. passa por um procedimento bem sucedido. Gente, imediatamente eu me apaixonei. E assim, depois eu mudei pra mais longe ainda. E eu viajava literalmente. E assim, indiquei amigas, muitas pessoas. Porque assim, às vezes nem eu indicava, todo mundo falava, aqueles cílios lindos. Eu falava, vai lá. Sabe, assim? Sim. Então, a questão também do seu próprio trabalho, fazer a propaganda por você, né? A importância da dedicação, de você ter ali, se empenhar ao máximo no que você faz, independente dos seus recursos. Na época, seu estúdio não era o estúdio Não tinha oficial. glamour, não tinha, né, uma cena bonita, que era o que eu achava que às vezes pudesse ser algo que impedisse o cliente de se achegar, né? Sim. E o nosso início nem sempre dá pra gente conseguir tudo que a gente almeja. Mas lá na frente a gente vai conseguir conquistar, né? Mas era o que eu tinha no momento. E quando eu recebi a Evelyn, eu lembro que ela sempre foi muito fina, muito elegante, né? Oh, muito e aí, obrigada. E aí, chegando lá, eu sempre atendi ela com todo carinho, assim como eu atendia todas as clientes. E fidelizou. Tanto é que ela trouxe as irmãs, as amigas, comecei a atender a família toda. E como é importante a gente tratar a cliente com uma visão de que não é apenas uma cliente, gente. Você não sabe quem você está atendendo. E o você não sabe equilíbrio. o tamanho da clientela que ela vai te trazer, o que vai repercutir você atender aquela cliente. E o equilíbrio de Instagram, né, rede social, feed, o que você publica. Talvez uma foto dos seus cílios bonito não traria tanto retorno que a Evelyn, com a visão do boca a boca, te trouxe. Era o que eu ia falar, porque E eu choras no confio- Instagram.
Porque, assim, eu acredito, as pessoas... É óbvio que o Instagram virou uma ferramenta. Hoje, a gente, querendo ou não, eu te conheci pelo Instagram, eu tô aqui, de fato, e a gente cresce e tem infinitas possibilidades você falou lá tudo, dentro. É uma ferramenta. Mas é uma ferramenta. Se a Não gente é o for meio. pensar, o equilíbrio, tem muita gente depositando tudo que tem no Instagram. E não, a gente acaba perdendo um pouco, porque o boca a boca, quem tá vivo, quem tá vivendo a experiência, tá vivo. E você trouxe, talvez, uma porcentagem, assim, incalculável Sim. do que talvez uma foto no Instagram dela não teria trago. Tu entende? Exato. Ela foi É no o meu equilíbrio. aniversário e teve gente que falou assim: eu faço com você. Ela nem sabia Sim. que frequenta. Que né? foi através. estúdio. Que foi Aham. através, frequenta isso. Tem muita gente que frequenta que ela não sabe que veio através de mim. Isso. Mas porque, assim, eu sou fã, né? Então, eu virei fã do trabalho dela, técnico e tal. E, inclusive, quando eu fui fazer a unha, né? Que a gente começou a conversar que... Eu queimei minha mão. Eu falei, meu Deus do céu. E a Carol falava assim... Eu falava, mas não tem outro gel? Não, só tem esse gel. Aguente. Como assim, gente? Por isso que é legal alguém de Pra fora. sentir a beleza entrando. Não, é a desculpa de toda neodesigner na mesa. Não, mas calma, que é a beleza É a entrando. beleza entrando. É o preço da beleza. Eu falava, mas como assim? Não, não tem. Aí fazia as misturinhas, né? Pra Você dar fazia, cor. Pra dar cor, É. pra dar o tom. Mas como... Não, não tem. É. E eu falava, gente, como que é isso? E a gente foi criando ali, né, Cá, um relacionamento, uma admiração, assim. Eu vou falar de mim, dela eu não sei. Mas eu fui criando uma admiração por ela como mulher, como empreendedora, como mãe, como tudo, né? E a gente começou a trocar figurinha ali de empreendedorismo. Eu tenho, né, uma empresa fora do mercado e ela também tem, né, tem o estúdio, tem as coisas dela. E a gente foi conversando. E assim, a gente falou, tem uma dor aqui no mercado e a gente precisa solucionar essa dor. Empreendedor, que é empreendedor, adora uma dor, não é? Adoro Vê uma uma oportunidade. Né? A gente quer uma oportunidade pra abrir um CNPJ. é Exatamente. incrível. Aquilo que a gente tava começando no início, a gente tava conversando no início, antes de começar a gravar, eu me fortaleço na sua falha, né? Então, a Exato, gente viu Gê. aquele produto que tava esquentando, né? No caso, você, a gente precisa fazer um que seja melhor do que esse, né? Precisa Esquente melhorar. menos. Exatamente, precisa melhorar. É igual dívida. Quem não tem dívida não tem prosperidade. Porque não tem, né? Você fala, você Gente, quer a uma desculpa maior da motivação? compulsiva. São os boletos, não, mas é né? de verdade, amiga. A dor do empreendedor e a Boleto. dívida tem que existir. Porque eu tô aqui hoje, eu tô te falando de verdade. Você conhece minha realidade. Os boletos Eu tô tão lá. aqui hoje porque eu não paro. Boleto, dívida, cartão de crédito me fortalece. Não, verdade. e é bom você falar isso, Cris, porque assim... Eu acho também. Tem uma pesquisa, né? Se eu não me engano, são 78% desses grandes empreendedores que a gente vê mundial, Mark Zuckerberg, todas Sim. essas outras referências que a gente tem. E ninguém tem um ensino superior. Aí vão dizer, Evelyn, você está fazendo uma apologia para que ninguém se forme? Não, Muito pelo pelo contrário. Estudo. Mas quando a gente fala de estudo, não é necessariamente o estudo tradicional, que é o Isso. que a gente já comentou aqui. A gente, como neodesigner, estuda muito. Vocês estudam muito, cara. muito. Vocês estudam pra caramba. A gente vê lá no nosso centro técnico, assim, eu fico assim, eu falo, caraca, gente. E os valores dos cursos, né? Que vocês ficam abismadas, né? Mas assim, um dia, R$1.200, R$1.600. Elas ficam abismadas com os valores, né? Assim, abismada não. Eu fico feliz porque eu falo, que bom. Que bom Sim. que as pessoas estão enxergando o devido valor da profissão, né? Então, assim, é importante dizer isso. Então, assim, eu sou pós-graduada, eu estudei também, eu não tô... É o que eu falei, eu não tô fazendo apologia a não estudar. É simplesmente a questão de você sair da bolha, de falar assim, eu só vou ser bem-sucedida se eu fizer uma profissão, se eu fizer o estudo tradicional, né? A faculdade, a pós-graduação, e não é isso, não se trata disso, né? É, porque tu estudou pro teu conceito de propósito e a gente estuda pro nosso, né, Eu passei uma vez 4 meses presa em casa, você lembra da madrugada, acordava em madrugada, eu chegava em casa, dormia o dia inteiro pra fazer aqueles slides, tudo, eu passei 4 meses focada. Então, quase um concurso. Só que o meu concurso era outro, não era ir lá e ser da Federal, entendeu? Era um concurso pra passar na Federal, era um concurso pra ser uma neodesigner que ministrava um curso de excelência com conteúdo, com teórica, com logística, com objetividade para o nosso aluno. Exatamente. E quando fala de ensino tradicional, quando a gente está na
faculdade, a gente estuda o que a grade daquele curso dá para você, né? Eu estudei ciências contábeis, eu concluí. A administração, quando chegou no final, já não quis mais, já sabia que eu não queria aquilo mesmo. Eu não sabia. É verdade. Ciências contábeis eu finalizei pela Federal da Paraíba e administração pela Estadual da Paraíba. Só que eu não cheguei até o final porque eu não quis, né? Eu já sabia que eu queria fazer unha. Então, quando a gente fala em tradicional, é o quê? Você tem a grade de contabilidade que você tem que seguir. Você não pode dizer, eu não quero estudar isso, não. E com alongamento de unha... Essa parte pula. Com alongamento de unha, você pode se especializar. Se eu quero estudar só naturalidade, eu vou fazer curso de naturalidade. Se eu quero só decoração, eu vou para isso. Se você quer fazer tudo, você faz todos. Então, gente, é a melhor coisa que tem no mundo. É a melhor coisa. Você tem muita liberdade de escolher no que você quer ser especialista, o público que você quer atrair para você. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso, fica essa profissão meio que desvalorizada na cabeça de muita gente, né? Mas hoje em dia, eu tenho plena certeza que é a melhor profissão do mundo, eu acredito, porque você escolhe o que você quer estudar, você escolhe o seu público, como você falou. É muito tranquilo, assim, você manter uma relação também com as clientes. E por mais que seja essa casa de beleza que você vai com aquela expectativa de autoestima. Exato, Sim. É pessoal, é personalizado. Então, eu acho uma das melhores coisas que existe, né? Ô, Gê, e eu quero te perguntar uma coisa. Você acha que o nosso mercado, ele tá estagnado? Já tem muito profissional? Ou você acha que ainda tem muito o que crescer? Eu acho que a gente tá um pouco atrasado. Não é exatamente estagnado, é atrasado. Adoro! Né? Porque se a gente for comparar a nossa parte de alongamento de unhas com fora do Brasil, que surgiu o alongamento há pelo menos 70 anos, a gente tá achando que alongamento de unhas surgiu há 4, 5 anos atrás, que é o que a maioria das clientes imagina, né? Nossa, alongamento de unhas... Tem gente que não sabe o que é alongamento de unhas. Você sabe que tem cliente que não sabe o que é? Muitas. O que é isso? O que é agora, isso? E os homens, então, pra explicar, gente? E agora nesse salão que eu tô, um salão mais nobre, como você tá, não é mais difícil elas conhecerem? Muito! Eu tenho mais dificuldade lá no Thaleson agora. O pessoal fala, mas o que é? Como assim? O que é isso? Exatamente. A realidade é que elas só conhecem o pé e mão tradicional e esmaltação. Esmaltação. Pleno 2022, você vai perguntar, você gostaria de fazer uma blindagem? O que é blindagem? Claro que, assim, não é a obrigação de todo mundo saber o que é, né? Só que por existir há uns 70 anos e a gente ser mulher e a gente ser vaidosa... Como o nosso mercado ainda vai crescer, né? Vai crescer. Porque a gente vê diariamente milhares de pessoas se formando todos os dias para ser nail design. E aí a pessoa fala, meu Deus, mas será que ainda tem público? Porque já tem a fulana de tal em São Paulo, já tem a fulana de tal em Natal, já tem a fulana de tal... Culpa do algoritmo. Culpa do algoritmo. E aí a gente acha que aquelas profissionais são referências e não tem mais mercado. E ainda existe muito que crescer, né? Mas eu tenho uma percepção diferente também. Eu falo sempre, inclusive, o mercado, não é que ele tá poluído, ele tá realmente bem recheado. E eu acredito muito que, como ela falou, não é que tá estagnado, mas eu acredito que vai permanecer quem é bom. E quem é bom não é que tem o melhor salão, não é quem tem a Mabel Rosa, quem é bom não é que tem a Carol a Virtuosa, quem é bom é quem tem responsabilidade, lealdade no que vende, que causa experiência, que causa diferencial. Eu acredito muito nisso. Então, tá todo mundo fazendo. A probabilidade de crescer é cada vez maior, porque, assim, as infinitas possibilidades. Fez um curso hoje, estou ministrando amanhã. Tem gente da cidade, eu saio do interior, vou fazer um curso na cidade, quando eu volto, eu vou ministrar curso para quem está na minha cidade. Só que aí só vai se manter quem é bom, quem tem realmente essa responsabilidade de oferecer experiência. Quem é Até de porque verdade, né? ninguém sobrevive de cliente novo, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque as meninas, às vezes, têm essa visão de eu preciso fechar minha agenda logo, eu preciso faturar X por mês, faz um trabalho de qualquer jeito, acaba não fidelizando o cliente, não gerando uma experiência para o cliente, e ninguém sobrevive de cliente novo. Se você não fideliza a sua cliente hoje, se você não dá um atendimento de excelência para ela, ela não vai voltar amanhã e trazer a irmã, a tia, as amigas e fazer com que o seu negócio cresça, né? E o nosso negócio... Pode falar. Não, pode continuar. E o nosso negócio cresce enchendo a nossa agenda e trazendo outras pessoas para agregar o nosso negócio, que é, no caso, a equipe, né? Que vocês também têm maestria para falar sobre esse assunto, né? Como é administrar mulheres... várias, em um mesmo ambiente, Cheia várias de TPM ao TPM. mesmo tempo, e conseguir fazer com que todas
Vistam a camisa da empresa. Eu conto ou você conta? A G, Deixa eu a G. começar. Pode ser sem filtro, meninas. então deixa eu pode ser sem começar, deixa eu filtro. começar. Pode. Vamos lá, Cris. Lidar com mulher, né? Eu já falo assim, ó. Não namorou, né, ontem? Conta pra mim que não namorou. Não, tô brincando. Eu vou falar de verdade, assim. É a melhor parte pra mim de empreender, é trabalhar com pessoas. Apesar de toda a dificuldade, toda a dor de cabeça. É um desafio, né? Porque não existe um manual. Exato. Obrigada. Eu dou mentoria e eu falo sobre isso, porque as pessoas falam assim, ó. Abriu a mentoria, a moça tá lá pra mim, ó. Oi, Mabel, não sei o que, tô emocionada. Aí ela já fala assim, ó. O que fazer pra contratar e fidelizar elas? Aí elas Amor, querem eu assim, estaria ó. trilhardária se eu tivesse essa fórmula. Ela não existe. A questão é, eu tenho uma visão que eu acredito que a gente educa quem vem para nossa empresa. É uma questão de nova educação. Não é que você não tem educação, mas você precisa entender a realidade da minha empresa, de como ela trabalha, né? Missão, visão. Valores, né? Princípios, limites. A gente tem que trabalhar com limites, com pessoas. Então, assim, para mim é uma das melhores partes, apesar de dar muita dor de cabeça, apesar de ser um desafio, mas é o que mais me motiva todos os dias. E saber que você transforma a vida de pessoas. Além de você transformar a vida de clientes, eu digo vida em relação à autoestima, né? Alguém que não tem uma unha e vai lá e coloca, alguém que não tem os cílios e se sente renovada. É a mesma coisa com o profissional. Então, você saber que você leva o alimento para a mesa daquele pessoal indiretamente, né? Porque você acaba dando oportunidade, é mérito deles, né? Delas que nos acompanham, mas acaba que é mérito da gente também, que dá oportunidade, que ensina. Eu na minha empresa, você também, a gente pega todo mundo hoje cru. A minha ideia hoje é pegar, você não sabe de nada, vem cá, quero te ensinar. Porque quem tem experiência já vem com vários vícios, né? Várias manias. Então, para você mudar aquilo ali, dá muito mais trabalho. Mas, para mim, é uma experiência positiva, apesar de muita dor de cabeça, eu gosto, mas você tem que saber gerir. Não é abrir uma esmalteria, colocar 5 mesas dentro e colocar 5 pessoas para trabalhar. Tá longe disso. Como fazer essa gestão, Gê? Qual que é a sua maior dificuldade, Gê? Assim, trazendo em termos de, assim... Quando que foi a virada de chave? Primeiro, quando foi a virada de chave que você deixou de ser a Germana, que atendia a sua cliente individual, que você passou a pensar como empreendedora, de falar, não, eu vou contratar outras meninas, eu vou ter a minha empresa e eu vou gerir essa equipe e eu vou crescer. É engraçado, porque a palavra saiu da sua boca que ia sair da minha. Que o meu maior desafio até hoje é a equipe. Por quê? É assim, sem falar de religião, sabe, gente? Mas, tipo assim, eu escutei um chamado. Você vai trabalhar com pessoas, você vai desenvolver pessoas sempre. Sempre, gente, sempre. A palavra sempre me endoidou. Falar, Deus, não, é demais pra mim. Não tem outra opção. Isso, um plano B, um plano C. Você tem certeza que não tem um tempo aí no final? É sempre. Então, tipo, eu comecei com a equipe sem pretensão nenhuma. Tipo assim, a minha agenda estava muito cheia. Eu comecei numa época em que não tinha muitos profissionais aqui em Osasco. Então, é Germana. E a gente é limitada. Toda pessoa é limitada. E para crescer, a gente precisa de pessoas. E eu fui pegando uma, fui pegando outra para quê? Para parar de dizer não para clientes. Eu não fui aquela profissional que, tipo, eu vou colocar um monte de menina, porque quanto mais meninas, mais clientes eu vou ter. Eu não fui esse tipo de profissional. Então, elas vieram pela necessidade mesmo. Eu não tive uma estratégia de como eu ia gerir essas meninas, de como eu ia contratar essas meninas. Isso foi com o tempo que eu fui descobrindo. Você não fez um curso de gestão e empreendedorismo? Não fiz, não. O curso foi na raça, na prática. Foi na raça, gente. Quando a pessoa escuta assim e me vê falar desse jeito, faz, não acredito. Que hoje em dia a gente tem tanta facilidade, né? Tem a Cris com a mentoria, eu tenho um curso também online de equipe, né? De como a gente recrutar, treinar. Mas quando você chegou, era só mato, né, Gê? Oh, meu Deus, era só mato, gente. Eu tive que desbravar todinho. Olha, eu, sistemática, cri-cri. Gente, eu preciso que as coisas estejam. Eu preciso que essa garrafa esteja desse lado. Como que eu vou lidar com pessoas desse jeito? Então, até hoje é um desafio pra mim, porque não são robôs que eu aperto no botão. Então, até hoje eu tava falando pra vocês no começo que eu saí da esmalteria e vim correndo aqui pro podcast, né? Que eu fui resolver umas pendências com uma profissional lá. Então, a gente, todos os dias, é esse desafio, né, Cris? Todos os dias, assim como vocês falaram com o Gel, que tem uma novidade, que tem isso, tem aquilo. Lá também, quando você acha que tá tudo em paz, assim, tá tudo tranquilo. É uma bomba. Aí vem uma bomba. É uma bomba relógio. Nossa, que... São pessoas, né? Então, São você pessoas. tá todo momento esperando algo novo. São seres humanos. E a gente não deseja, a gente não
planeja, vem novidades todos os dias. Mas é um desafio gostoso, não é? Exatamente, era o que eu ia Eu falar. acho. Cris, você se arrepende? Nenhum pouco. Não. E hoje, se eu Quem tivesse... gosta de adrenalina, né? E hoje, se eu tivesse a oportunidade de mudar, de parar, de talvez não ter mais equipe, eu não optaria. Eu também não. Eu gosto disso, eu gosto de pessoas, A gente eu teve a gosto da chance. transformação, eu gosto de ver meninas, eu tenho feedback das minhas meninas, assim, sempre, que chegam de uma forma e se transformam e conquistam, e crescem, e se Isso. destacam. Eu gosto, é um desafio bom. Vocês E não aí- sabem... Pode falar, Jana, não vou te interromper. Pode falar. Eu só a única coisa, vocês não sabem a felicidade que é uma menina chegar pra mim, Gê, comprei um carro. Ai, é lindo. Nossa! Que cada um tem uma sua prioridade, né? A gente vai ter meninas, né, Cris, que a prioridade é o quê? É a escola particular do filho. A gente vai ter a menina que é o iPhone 13. A gente vai ter o que é a casa. Então, é a coisa melhor do mundo você escutar isso e você saber que você conseguiu proporcionar. Porque, assim, eu tive essa oportunidade. Igual como as meninas tiveram hoje, eu tive uma pessoa que acreditou em mim, uma pessoa que trabalhava, que tinha um salão, e uma cliente me apresentou, essa menina faz unha bem e tal, vamos fazer um teste? Ela falou, não tá continuar. bom, mas você tem jeito. Quer ficar? Eu falei, quero, você é a melhor profissional que você já teve aqui. Você me Dito contou- e feito. Você me contou quando eu cheguei lá. Né? Verdade. 5 anos fiquei lá e fui a melhor profissional que ela teve e virei a sensação da cidade. Todo mundo falava no meu nome lá. E como foi a sua saída, Gê? Ela deve ter sentido, Desse né? salão, sentiu. Nossa, Deve ter sentido. ela era bem introvertida, né? Ele escreveu uma cartinha desse tamanho assim pra mim. Ai, muito bacana, porque eu almoçava lá. Quando eu cheguei lá, a filhinha dela tinha 15 dias de nascida. E quando eu saí, ela tinha 5 anos. E eu tinha um cuidado com essa menina. Quando essa menina saía, assim, ela tava na calçada, ia pro outro lado da calçada. Venha pra cá. Você já tinha filhos? Não, tinha não. Eu morava na Paraíba ainda, né? E quando ela tava maiorzinha, às vezes ela tava do outro lado da rua e eu tava indo embora, assim, a pé, eu ligava pra ela, ó, vem buscar a tua menina porque ela tá aqui na esquina. Então, eu tinha um cuidado com a filha dela de 5 anos, como se fosse a minha, sabe? Então, criou uma relação, assim. Ela sentiu, mas ela vibrou quando viu que, tipo, eu absorvi a oportunidade que ela me deu e consigo passar para outras pessoas também. Porque é isso, né, Cris? Eu Sim. acho que assim como nada paga a satisfação da cliente em estar muito bem com a autoestima do procedimento que a gente fez nela, também nada paga na gente que tem espaço e tem equipe de ver o crescimento daquelas meninas. Tem gratidão? Tem, né, Cris? Aí Mas- faz parte do nosso propósito, né? Exatamente. É bom a gente falar aqui para as pessoas não acharem, nossa, é só maravilha. Eu vou ter Não, uma não equipe é. agora, depois desse podcast. Não, gente. Não é só isso, não. Tem muita coisa depois. né? E trazer a realidade de trabalhar com sonhos. Quando você fala disso, que o seu prazer em ver alguém que comprou um carro. Agora teve uma menina minha que colocou... Ela não tinha os dentinhos, banguelinha, assim. Então, ela se sentiu super mal. E foi pra ela a vida usar máscara. Então, ela tem... Pra ela vive de máscara. Vivia de máscara. E agora ela conseguiu realizar, colocou resina. Tá toda Olha, que maravilhosa e tal. Olha então, assim... só, que coisa É incrível. trabalhar com sonhos. Que Eu depoimento acredito que, lindo. antes de contratar pessoas, é entender os sonhos dessas pessoas, né? Os objetivos. Porque se você não trabalha com pessoas também que não têm propósito, trabalha por trabalhar, trabalha por fazer, eu acho sem sentido. Então, hoje, qual é a regrinha de trabalhar com fulano? Como é que eu descubro sobre fulano? Uma das minhas prioridades é saber qual é o teu sonho, qual é a tua realidade, né? Então, hoje eu trago isso para as contratações. Eu acho que é trabalhar com sonhos e se aliar para que as pessoas realizem sonhos. Então, assim, é mérito da sua funcionária, mas você tem o seu mérito dentro do carro dela que ela comprou. Uma Tu mão entende? lava a outra. E é uma troca, é uma via de mão dupla. E que bom por isso, né? Então, hoje você tem sua satisfação por estar vendo que sua empresa conseguiu proporcionar a oportunidade, mérito dela, trabalho dela, cliente dela. Mas a gente fazer parte dos sonhos dessas pessoas é muito importante. Eu acho que não tem como, leva gratidão no peito. E eu falo para as minhas meninas, daqui 20 anos elas vão lembrar assim, eu trabalhei com uma patroa que ela era louca, ela fazia isso. Ela era assim, ela é assada. Então, assim, eu acho que leva pra vida, gente, né? Exatamente. O TikTok que tu faz com tuas meninas, elas vão lembrar daqui 20 anos, 10 anos, a gente vai contar pros filhos, né? E essa relação de família. Né, trazer fora da individualidade, trazer mesmo pra dentro da nossa família. Muita gente me questiona, porque eu sou muito família com as minhas meninas, igual você, né? Assim, a gente é muito parecida. Então as pessoas perguntam, como é que você brinca? Como é que... Eu saio com as minhas meninas de rebolar a bunda. Só que eu sei dividir, que quando eu chego na empresa, nós somos empresa. Então, eu acho que vai muito mais do limite de quem contrata. Eu acho que vai muito mais do limite de quem tá gerindo a empresa, né? se impor. Então, eu sempre consegui colocar o limite nisso e não precisa ser engessado, não precisa ser chefe, né? A gente tem que entender
entenderem que ser líder é delegar e acontecer, né? E fazer acontecer. Então, é essa via de mão dupla que é muito gostosa em ser líder. E não é fácil, tá, gente? Eu só pra finalizar. Mas é bom falar que não é impossível. Né? De fato. Não é. É um desafio diário, né? Porque tem muita gente, Cris, tem muita gente acreditando, eu vejo nas mentorias que elas acreditam no impossível. Não, mas já tentei 15, 20. Mas é sobre isso, gente. É tentar 15, 20, 30 vezes. Mora uma pessoa comigo, a irmã, incrível, minha vida, meu braço direito. Ela tá tentando faz 10 anos a medicina. Ela vai conseguir uma hora, porque ela tá tentando, mas ela não desistiu e ela nem pensa em desistir. O fato é que as meninas estão tentando hoje, não consegui, vou desistir amanhã. Fiz um alongamento, vou desistir amanhã. Contratei uma menina, não deu certo, vou desistir. E não é assim. O Michael Jordan, é a constância. né? Eu não sei se vocês já viram a biografia dele. Ele fala, eu tentei, sei lá, 400 e tantas cestas pra um dia eu ser o Michael Jordan, né? Então, é sobre isso, gente, não é? Sobre isso, tão clichê, sobre isso. Mas é sobre verdade, isso mesmo, né? É exatamente sobre isso. E meninas, como que vocês conciliam? Porque assim, eu não sou mãe. Ainda eu sou mãe de pet, né? Mas assim... Dá um trabalhão, hein? Já dá um trabalho, Imagina cara. 3 bundinhas dentro de casa. E aí eu fico assim, meu Deus do céu. Eu vejo a Carol, eu falo, como que dá conta, gente? Porque é empresa, funcionários, vocês atendem ainda clientes... né? Acabam atendendo clientes ali, estão no atendimento. E a maternidade, com toda essa questão da... Tem gente que fala, eu não sou mãe ainda, mas eu escuto muito das minhas irmãs, de amigas. Ai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Ai, que não sei o quê. Essa questão... Como que vocês lidam com essa questão da maternidade e o empreendedorismo, a profissão? Carolzinha tem filho também, né, Carol? Eu vou querer ouvir de todas, porque eu quero saber de verdade. Vamos conversar com Carolzinha. E todo mundo então? quer saber também, né? Gente, não é fácil. Parece clichê, mas é verdade. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sempre vai se culpar por não estar presente 100%, por não dar o melhor, que a gente sempre acha que o que a gente dá, por mais que a gente se esforce, não é o suficiente, né? Mas... Eu parei de trazer essa culpa pra mim, pra que eu conseguisse focar os meus projetos e fazer com que aquilo que eu amo, que é empreender, desse certo. A gente consegue ser excelente naquilo que a gente foca. Eu sempre tive a visão que eu quero proporcionar o melhor para os meus filhos. Então, não tem como eu proporcionar o melhor para eles e a minha entrega 100% se eu não estiver focando no meu trabalho, se eu não estiver um período ausente, né? Então, viver com essa culpa hoje, pra mim já é um fardo mais leve, né? Eu tenho o meu esposo, meu marido, que é um parceiro de vida, ele me ajuda muito, então me ajuda a dividir essa parte da culpa, porque quando eu não estou, ele está presente, então isso ajuda muito. Mas o que me move é saber que eu consigo ter um tempo de qualidade quando eu estou com eles. Não é estar 100% presente, mas é o período que você conseguir você estar 100% presente. Então, ali, o momento que eu tenho com eles, eu procuro aproveitar ao máximo, sabe? Me policio pra não estar no celular, pra não estar resolvendo coisas externas, pra que eles sintam que a mãe realmente tá ali. Porque tem mãe que tá 100% em casa, mas não tá realizada. O sonho dela é vivenciar o empreendedorismo ou vivenciar ou às vezes tá mal-humorada, estressada, brigando sempre. E isso não é bom pra criança. Legal você falar sobre isso. Né? Não é sobre quantidade, né? É sobre qualidade. É sobre qualidade. Eu tenho uma visão que... Eu nunca carreguei a culpa, né, amiga? Você sabe que eu sou mais... Eu sou uma mãezona. Eu admiro a mãe que eu sou e tá tudo bem. Vamos falar de novo. Porque, gente, é um desaforo pra sociedade. A gente tem que combinar uma mulher dessa incrível, maravilhosa, perfeita. Obrigada. 4 filhos. Tenho 3. 3, calma, perdão. Amiga, tá profetizando. Perdão. Mas... Calma. É profecia, sei lá, né? Mas assim, 3 filhos, gente. Maravilhosos. Dá conta disso tudo. Cris. E é muito importante. Nos dê a receita. A receita é realmente meter a cara. Porque, olha, por que eu comecei a empreender? Porque, na verdade, o meu primeiro negócio foi minha mãe que me deu, né? Em financeiro, em coragem, em tudo. Eu quero conhecer sua mãe. Eu vi no Instagram que sua mãe tá aqui. Ela é incrível. E você já me contou dela um pouco. E eu já admiro, assim. Você vai se identificar muito. Agora? Ela tá.
Eu já admiro eu muito. pedi pra ela vir, ela falou, não, que eu vou te bloquear. Não vou. E ela é uma vai ficar- você sabe como lindona. ela é, Mais né? impulsiona. Não, mas quem ela mais fica vibra. emocionada aqui, tipo, ai meu Deus, sabe? Essas câmeras em É a cima sua de fã mim. número um. Tô de mal dela, viu? Já, ó. Aí, fala. como que aconteceu? Quando eu comecei a empreender, é justamente isso. Eu vivi em casa. Eu já tava com... Eu tenho um filho de 6 anos, um de 7... vamos lá. Um de 6, um de 8 e um de 10. Então, faz 5 anos que eu tô empreendendo. Então, eu tinha um filho de 1 ano quando eu comecei. Eu tinha um filho de quase 3 anos. E eu tinha menina de 5. E eu vivia com eles. Eu vivia pra eles. Eu amanhecia e anoitecia pros meus filhos. Só que eu era uma péssima mãe. Eu era mal-humorada, tudo pra mim era por questão de problema, porque eu não tava realizada, justamente. Eu queria independência, dinheiro era da minha mãe, na verdade, que o meu marido, na época, meu ex-marido, tava recomeçando a vida dele. Então, assim, o meu padrão de vida, quando eu saí da casa da minha mãe, não era o mesmo. Então, eu dependia financeiramente da minha mãe, aquela mixaria ali do marido, querendo ou não, né? E, então, eu não tava realizada. E Como mulher, como nada. Eu me sentia inferior, eu me sentia patinho feio, eu olhava as minhas amigas viajando, namorando, trabalhando, fazendo faculdade. E quem era eu? O menino chorando, puxando sua roupa. E a minha realidade... Não, a minha realidade é diferente. Porque meus filhos, o número 2, eles são, assim, competentes em fazer. E eu vivia limpando o bumbum de criança. Era a minha vida de manhã, de tarde, de noite. Eu não aguentava. É de verdade, eu falo Mas sempre. é importante, Cris, você falar isso, porque assim, existe muito essa questão de Romantização. romantizar A a maternidade. Ai, É. quando você for mãe. Não, é Eu não incrível ser romantizo. mãe. Eu não faria nada diferente. Eu tenho 26 anos, eu tenho 3 filhos, 5ª série formada, né? Então, assim, é uma realidade bem diferente do comum, né? Eu tô dentro do parâmetro do anormal. Eu não tô no normal, na questão normal. E eu não faria diferente. E outra coisa é que eu nunca levei a culpa. Muito pelo contrário. Foi a melhor coisa que eu fiz em sair de casa e ir trabalhar e ter um momento de qualidade. Hoje eu não tenho uma constância dos momentos, mas quando eu sou mãe, eu sou mãe. Quando eu tô no meu... Porque assim, eu fico pensando também, como é que como é que eu vou oferecer o melhor pro meu filho sem trabalhar, estando em casa? É uma questão de balança. Então, assim, se você quer ter o melhor, se você quer oferecer o melhor, você precisa sair, arregaçar a manga e fazer acontecer, né? Pra voltar pra casa com a satisfação de que eu tô com o dever cumprido, eu tenho como pagar uma escola. Porque, assim, o básico hoje, né? Oferecer o básico hoje, eu não tô falando de riqueza. Eu tô falando do básico. Eu acho que é base mesmo. Educação, ter o que comer dentro de casa, né? Saúde. Poder pagar um plano de saúde hoje em dia. O plano de saúde já tá uma... Esqueça a palavra, uma desgraça, né? Porque hoje em dia você vai pro plano de saúde, você passa... Esses dias eu tava doente, eu passei quase 6 horas esperando. Né? Então, imagina uma criança que não tem plano de saúde hoje em dia. Exatamente, aí, se você é não sai pra difícil. trabalhar e você não se ausenta, como é que você vai fazer isso, né? Então, são realidades que, pra mim, eu nunca me culpei e não me culpo e não faria diferente. E eu espero que eles entendam lá na frente, porque eu entendo a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que ela começou a trabalhar com 10 anos de idade, de empregada doméstica, trabalhou até os 19. E quando me teve, sempre foi ausente. Na escola, quem ia era a tia, era o tio, era a secretária. E eu não julgo a minha mãe por isso. Muito pelo contrário, eu tenho muito orgulho dela, porque eu sou a mulher que eu sou hoje, justamente por isso. Porque ela estava trabalhando para me oferecer educação, o melhor que eu pudesse ter, né? Então, eu acho que as pessoas tentar equilibrar isso mesmo. A criança merece a atenção, o carinho, o amor, mas tem que equilibrar, porque a gente precisa se ausentar, né? É isso mesmo. E você, Gê? Equilíbrio é a palavra, né, sobre isso. Porque, assim, eu passei muito tempo de uma forma em que eu sempre tive equipe, né? Então, a minha equipe eram minhas filhas. Então, eu passei muito tempo pensando muito mais nas minhas filhas maiores A gente falava e sobre muito isso. pouco nos meus filhos menores. E isso mudou o quê? De mais ou menos uns 8 meses atrás, que eu acho que vocês vão até perceber, que foi quando eu dei uma ausentada das redes sociais. Vocês perceberam? Sim. Total. Então, pronto. Foi aí quando eu voltei para os meus filhos que nasceram de mim. Então, equilíbrio, é igual como a Cris falou, de novo, porque a gente fica tão focada no nosso trabalho, tão focada no problema das pessoas. Ah, eu tô uma profissional X. Nossa, eu tô com ansiedade, tô com um problema isso. Você vai dormir pensando nisso, você chega em casa, você não abraça, não beija, você não brinca com teu filho que tá pequeno, Verdade. pensando em como você pode ajudar aquela sua profissional para ela, consequentemente, render melhor no seu trabalho, entregar um melhor serviço e também fazer o seu espaço crescer, sabe? E quando caiu a minha ficha de eu falar assim, eu só tenho 2 filhos. Gente, eu pareço velha, mas eu não sou velha toda assim, E né? correr o risco no final de viver em gratidão, né? Exatamente. E principalmente que eu tenho 2 filhos homens, né, gente? A gente sabe que filho homem é diferente de filho mulher. De, tipo assim, filha mulher vai Desapegado. viver o que mãe viveu. Então, elas costumam meio que perceber, nossa, minha mãe passou o que eu passei. Homem nunca vai Verdade, saber isso. verdade. Então, se eu não estiver presente, assim, se eu não estiver mais do lado deles, estiver mais do lado da minha equipe, que uma hora vai sair, uma hora vai acontecer alguma coisa em que ela não vai dar mais certo. Meus filhos
uma hora vai fazer isso, mas eles vão estar maiores, né? Não vai ser daqui a um mês, daqui a 6 meses. Então, é isso. Hoje eu tô vivendo mais eles. Eu chego em casa, eu boto o celular aqui, ó. Acho que às vezes vocês mandam mensagem pra mim, eu respondo depois de quantos dias. Imagina, que isso! Essa questão é pauta pras duas, né? Porque vamos combinar que as duas, ó, pontualidade de resposta, mas a Cris eu falo menos, há mas a G funções. é só por Não, Deus. mas eu só vejo você lá às Jesus vezes no meu Cristo. direct. Oi, tipo assim, tô aqui. Mas assim, gente, a G... Mas, G, sempre eu nunca interpreto como falta de educação ou como Glória que a Deus. você... Corrido. Não, eu não... Mas é muito importante, porque assim, a sua essência, ela transcende o que você aparece no seu estereótipo. E a gente sente isso, né? Que realmente é a sua demanda. E às vezes a gente fica escravo. Eu tô passando por isso nesse momento, eu espero me libertar em breve. Lembra quando a gente conversou sobre isso? Lá na Casa Floral? Lembro. A gente fica escravo. Eu não tô aparecendo nas redes sociais porque, gente, valorizem quem gera conteúdo, tá? Mas valorizem real, oficial, de verdade. Porque é muito... Você tem que desprender de muito tempo, energia, não é verdade? Exatamente. A gente deixa de estar com nossos filhos pra quê? Pra você estar pensando em alguma coisa, pra estar ensinando alguma coisa pra pessoas que você nem conhece. Exatamente. Gente. Então curta, comente, compartilhe e salve. Curte, comenta e compartilha. E assim, porque a gente dá muito trabalho. Desprende, não é só trabalho de tempo, é de energia mesmo, não é verdade? E assim, e a exposição, e tem um preço essa exposição, literalmente, né? Pro bem e pro mal. É bem e pro mal. caríssimo. E assim, eu me encontro no momento, assim, totalmente escrava de WhatsApp. 100% escrava. Não estou feliz com essa situação, espero transformá-la em breve. E é legal vocês trazerem isso, porque meio que você percebe, tanto pela declaração da Cris, da Carol, da sua, que são momentos, né? De que em algum momento a Cris falou, não, primeiro eu sofri um determinado período, eu percebi que eu não estava inteira na maternidade e eu consegui virar essa chave. E você, o oposto, falou assim, não, eu me ausentei na maternidade e São agora realidades. eu estou no momento, são realidades. Isso. Mas que cada um tem que trazer a sua... né, a sua realidade, a sua verdade e aprender a lidar com isso, né, de uma forma e sem julgamento com a outra. E comparação. Não dá pra se comparar com a Cris, não dá pra comparar comigo, porque vocês viram que são situações diferentes e que o que a gente tem em comum? Essa questão do equilíbrio, né? Então não dá pra gente se comparar. A comparação, ela destrói, ela machuca, né? É verdade. E o equilíbrio, realmente, porque eu vejo muitas meninas, não vou trabalhar por causa dos meus filhos, né? Muitas, eu vou trabalhar por causa deles, porque tem gente que foge de casa por causa das crianças, é uma realidade. Na pandemia vimos muito isso. Não, de fato. Eu comecei a empreender, a minha realidade principal de ser independente era pra me livrar dos meus filhos naquele momento, porque era uma realidade de... Adoro, não, Cris. gente, é de verdade, era Mas dia e é noite. ótimo você trazer E eu isso, isso sou é vida humana, real. E eu sou humana, então eu não tava aguentando. Era mãe 24 horas, era banho, comida, louça, casa, fralda. Eu sou toda limpa, então o menino pegava aqui, ó, assim, na mesa, eu tava querendo limpar já pra não ficar a marca da mão. Então eu tava ficando louca. E aí falar pras meninas, trazer esse equilíbrio que é equilibrar, né? É não deixar de fazer e não só fazer. É ter um tempinho pra tudo, porque dá pra anexar tudo. É realidade brasileira hoje, não tem como. Eu falo que até não tem como nem ficar mais rico. A gente trabalha pra viver, né? Porque tá cada vez mais difícil. Mas entender que pra você poder oferecer o melhor pro seu filho, de qualidade de vida, de experiência, de estar juntinho, é também se ausentar um pouquinho às vezes. Muito bom. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo com bem por isso. Agora, assim, um momento, assim, digamos, meio que polêmico, né? A Uma, ela tem toda essa força, é uma por todas, por conta que a gente acredita muito na sororidade. Sim. A gente sabe que por muito tempo a gente ouviu aquela coisa que, mulher briga com outra mulher compete com outra mulher. Lugar de mulher no fogão. Lugar de mulher é no fogão, é com umbigo no fogão. Então, eu não sou mulher, acabei de virar um homem aqui. Porque Mulher eu no volante, não. perigo constante, todas Assim. essas questões que a gente cresceu ouvindo, né? E é importante, eu acho, a gente falar sobre isso aqui. E, assim, a gente
quer saber, né? Eu acho que todo mundo quer saber como que vocês lidam com essa questão, assim, do machismo, da questão de como mulher empreender, dessa questão de toda que a gente trouxe aqui à tona, e também até da sororidade, né? Que hoje está muito falado. Isso é legal nas redes sociais, que traz esses temas tão polêmicos, e a gente começa, às vezes, assim, é tão enraizado na gente que a gente nem percebe que a gente tem aquele machismo estrutural, digamos, né, assim. Como que vocês lidam com isso, assim, dessa questão da profissão como mulher, como empreendedora e tudo mais? Todo mundo olhou pra mim, então eu acho que eu vou começar, né? Pode começar, gente. Então, eu acho que assim, Evelyn, eu nunca tive um problema real de, tipo, homens olhar e, tipo, ter alguma situação que me constrangesse por eu ser empreendedora. Eu acredito, assim, que devido ser uma área que é restrita feminina, praticamente a gente pode dizer, então, quando os homens olham, eles já veem, assim, que, tipo, tá, é pra mulher resolver. Tá, mulher dá de Coisa conta de mulher. disso. Isso, coisa de mulher, mulher dá de conta. Agora, eu acho que se fosse, tipo assim, eu tô à frente de uma oficina mecânica, o que essa mulher tá fazendo aí? Sabe? Então, eu percebo isso, eu sinto isso. Eu não sei se alguma das meninas passaram por situações diferentes, mas eu percebo isso. O que eu percebo diferente é de mulheres. Sim. Exatamente. Da profissão, da própria profissão. Exatamente. Assim. Mulheres da profissão e até outras mulheres de, tipo, se você falar, eu sou uma pessoa muito reservada. Então, quando você me pergunta qual a minha profissão, eu vou falar que sou manicure. Eu não falo que tenho 3 unidades, que eu tenho unidade no bairro mais nobre de São Paulo. Eu não vou falar isso. Então, quando eu falo que sou só manicure, às vezes a mulher olha meio torto pra mim. Sempre, isso desde que eu comecei na época da faculdade, né? Até hoje. E isso não muda nada na minha vida. Mas eu percebo, tipo, rede social. É um negócio que, tipo, é muita estrela, é muita coisa diferente para uma realidade. O bem compartilhado não é praticado. Pegando o gancho, que assim, é o primordial, que hoje eu acho que é o que as meninas mais têm dificuldade. Seja quem está começando, seja quem já começou e não tem coragem ainda de se expor e tudo mais, aquela situação. Os haters, né? Uhum. Como que é lidar com isso, assim, pra você? Isso que eu ia falar pra você. Você posta, você tá inspirada naquele dia. Eu vou postar uma coisa que vai ajudar pessoas. E, assim, não aconteceu comigo, mas aconteceu com meninas da minha equipe que eu achei totalmente desnecessário. Você vai dar uma informação que é valiosa, aí outra pessoa, mas isso não é assim. Gente, própria mulher, própria profissional da área também, querendo desmerecer o conhecimento da outra. Vocês não sabem a apunhalada que é. Confrontar, né? Da mesma forma que eu me sinto feliz em ver minha cliente bem, eu me sinto triste em ver que a profissão, as mulheres, existe uma rivalidade tão grande a ponto de desmerecer o conhecimento da outra. Se funciona para ela, tá certo para ela. Se não funciona para você, faz do seu jeito. Deixa ela do jeito dela. Ou então, eu acredito assim, se realmente for algo relevante, a tal da crítica construtiva, porque é a história, né? Uma crítica que é construtiva não é para destruir ninguém, é realmente, né? Se for carregada só de opinião pessoal, é porque é o seu ego que está prevalecendo, não é realmente com o objetivo de somar. Manda um direct pra pessoa, né? Exato. Assim, Gê, o que você acha? Você postou isso, mas a minha opinião, vamos trocar. Boas maneiras. Você sabe que eu vivi Boas tem que ser mais maneiras sutil, O que- né? não, Essa bichinha não. daqui... Eu sofri, hein? Na internet, nossa. Então, Cris, como que é? Você que tem mais a personalidade mais, assim, Aflorada. e marcante, como que Eu decidi é pra você? silenciar. Né? A minha experiência com essa questão dos haters mesmo foi uma coisa que me paralisou por muito tempo, né? Eu sou muito Prejudicou humana muito, pra né? falar sobre isso, porque assim, eu vivi... E eu falo sempre, gente, pelo amor... Eu vou falar na minha linguagem, eu não sou ninguém. 80 mil seguidores, Jesus amado. Imagina quem é famoso, quem tem uma... Porque assim, eu fui massacrada na internet. Eu não fui atacada, não. Eu fui massacrada. E foi algo que me paralisou, me prejudicou, né? Quem é minha amiga, vocês sabem bem. Foi algo que me levou ao buraco. Mas, quando eu decidi levantar, eu acho que são experiências, processos. E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque hoje eu sou a mulher que eu sou depois que eu levantei, devido às redes sociais, devido aos haters. Eles não sabem o bem que eles me fizeram. No momento que eles me fizeram mal, eles me fizeram mal. Mas quando eu entendi que eu tinha que levantar e recomeçar, foi muito mais importante de ser aquela pessoa que eu era antes. Então, eu aprendi muito. Aprendi a silenciar. Aprendi a poldar aquilo que fala, né? A palavra, né?
Entender A selecionar, digamos. Isso. Talvez. Eu acho que me colocar... Nem sei, porque assim, eu sou daquela... Eu tô com vontade de falar, eu vou falar. Você pedir minha opinião, eu vou dar minha opinião. Só que a gente tem que entender o outro lado também, né? Existe quem não sabe receber da forma que eu quero saber falar, eu quero poder falar. Tem gente que do outro lado não vai saber receber aquilo ali como positivo. Mas eu fui atacada, massacrada, eu acho que 70%. Eu não vou ser nem ousada de falar 90%. 70% sem motivos. Foi realmente da coisa da inveja, da coisa do falta do de julgamento, a falta de apoio, né? E isso não sou eu que vivo, não, é todo mundo. Só que, na verdade, a minha questão foi exposta. Talvez a sua não foi, porque tem muita gente que deve ver seu TikTok, ele deve ter uma opinião, só que não compartilha. Só que como eu sempre fui muito ousada nas redes sociais, Pública, então né? ninguém temia ir lá e falar assim, tá ridículo, é assim, é assado, você é isso. Então foi algo que me paralisou, mas é algo que eu digo pra todo mundo, se fortaleçam e não deixe que isso aconteça, porque eu passei 2 anos, Evelyn, paralisada, a Carol sabe disso. Eu tô voltando agora, então assim, eu decidi voltar esse ano, quando virou 2022, eu disse assim, acabou. Eu já tinha melhorado ano passado, eu saí das redes sociais, eu tinha os meus stories, vamos dizer assim, não é muita coisa, mas via 15, 20 mil pessoas num dia. Hoje vê 1000. É uma realidade, porque se você não tá assíduo, você não aparece, você não tem conteúdo, e as pessoas gostavam daquilo que eu fazia. Sim. Que era polêmica, que era opinião, que era isso, que era aquilo, e eu não mudei a minha essência. Eu só controlo ela hoje, sabe? Então, assim, não foi algo que me levou ao buraco definitivamente, mas me fez passar pelo processo. Foi um período. E é o que eu digo pra todo mundo. É se respeitar e entender que pode acontecer. E se acontecer, se fortalecer pra não cair. É isso. E outra coisa também que eu percebo muito, Cris, que é assim, às vezes as pessoas falam assim, eu acho que você percebeu isso, começou a entender do meio pro fim, que assim, às vezes não é o que é falado, é a forma que é entendida também. Interpretado, né? É, interpretado. Isso. Às vezes você não tá às vezes a pessoa fala porque não tá no momento bom, mas assim, é na intenção de te ferir. Se você não tá aberta pra ser ferida, aquilo você ali não vai ser ferida. Aquilo ali não vai. Então, isso, eu tenho pouco, porque, que nem a Cris falou, a Cris tinha muito porque ela se expunha mais. Eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não expunho praticamente nada da minha vida. Então, as pessoas não sabem. As pessoas não têm com que me atingir. Mas eu tenho esse filtro de, tipo assim, é mais sobre o receber do que sobre o lançar, né? Lançar. E isso é muito importante para nossa gestão emocional, né? Porque uma vez que o nosso emocional é abalado, os nossos negócios são, a nossa família são, tudo vem por água abaixo, né? A gente precisa realmente estar disposto a colocar a cara a tapa, né? E filtrar o que recebe. E filtrar o que recebe. É você falar, quem é que tá criticando mesmo? Se a pessoa não tem a coragem de se expor e colocar o nome dela verdadeiro, por que eu vou dar atenção para um ser humano desse, né? Se ela tá ali te aplaudindo indiretamente e te dando todo o engajamento ali, é porque ela te admira, é porque ela acompanha o seu trabalho, é porque ela queria estar onde você está. Porém, ela não tem o glamour, a purpurina. Então, meu bem, vai ter que ficar no fake, né? Mas Não, e a gente comenta isso também, né? Às vezes na alguma questão assim, às vezes alguma cliente vai na própria postagem e fala assim, ai, comprei tal produto e não veio não sei o quê. Assim, um absurdo. Você já vê a posição dessa pessoa. E aí, a gente fala assim... Imediatamente a gente para, não porque foi uma reclamação, porque a gente tem compromisso efetivo com cada cliente, com cada pessoa que tem acesso ao nosso produto. Mas a gente vai no direct, vai no WhatsApp, fala assim, deixa eu entender em qual momento essa cliente não foi atendida. E ela nunca entrou em contato com a gente. Mas você entende que não era construtivo? Exatamente. O que ela queria fazer? A gente fala assim, meu Deus do céu, a gente não teve a oportunidade. Se tivesse boas intenções, eu venho aqui, eu quero resolver, solucionar. Se eu não tivesse tido a solução, talvez eu poderia ter o direito que não tem de ir lá na sua página fazer aquilo que eu bem entendo. Mas... E esse filtro é importante, né? E mas aí que é igual a música, aí que mora o perigo, né? Aí que eu caio lindo, porque assim, se você não tá no momento bacana... Se você não tem essa pausa... E analisa a mensagem. Se você internaliza aquilo, você fala... Foi assim que eu cheguei no buraco. É isso, recebeu. Não sabia filtrar. Aquilo. Não sabia filtrar. Então, eu tinha um ataque e eu tava respondendo o ataque.
Hoje não. Você Hoje tava com eu- escudo ali, né? Já, Hoje, na não, e defensiva. continua acontecendo. Só que hoje, antigamente eu compartilhava, printava, mandava toda hora pras minhas amigas, mandava pra G e tudo. Hoje eu olho, é um momento de diversão, cara. Eu olho, você se reconhece tanto e é tão bom amadurecer, porque eu me reconheço tanto que eu olho e falo, gente, não é possível. Aí eu abro 0 seguidores, Isso. só tem eu falo, gente, como eu sou importante pra vida dessa pessoa. Né? Exatamente. Exato, É eu tô isso. falando. Eu lembro de uma amiga minha que é de Recife. As conterrâneas são as mais engraçadas. Né? Aí a Dani, ela falou assim, Gê, outro dia, uma moça, uma Acho que eu sei, seguidora... a Morena? Ela tá. Tem 2 esmalterias também. A Eu Dani. acho que eu sei quem é. Aí ela fez uma seguidora querendo dar uma opinião pra mim em relação à minha equipe. Então ela falou uma coisa bem absurda. Eu falei, aí ela, isso palavras dela, né? Tá, me passa o Instagram da sua empresa pra eu acompanhar você, pra eu ver o que é que você faz de bom. Não tenho empresa não. Eu trabalho em casa sim, mas é que eu vejo. Ela, entendi. Então é tipo, pessoas que querem opinar na vida das outras em situações em que elas não estão por dentro. Não é? É, se você parar pra ver, é quem não tem experiência. É quem não tem experiência, é quem não tem nada a ver. Então, se É. você não faz esse filtro de absorção, aí é que você Até cai porque, lindo. Gê, quem realmente vivenciou, quem realmente passou pelo processo, jamais vai te expor Tá e te ocupada, apontar mulher. o dedo. A pessoa tá preocupada em crescer, em construir uma carreira. E ela vai chegar pra você e ela vai querer te estender a mão e falar, Gê, vem cá, olha, você já pensou por esse ponto de vista? Já tentou fazer isso? De uma forma, com sutileza, com educação. Ela não vai te expor em rede social. Então, quando a gente fala dessas críticas construtivas, gente, É. quem realmente construiu alguma coisa, primeiro que você tem que pagar pra você ter o conselho dele. Para por aí, né? É. Porque quando a pessoa construiu alguma coisa, você tem que pagar uma mentoria pra você favor, poder inclusive. aprender com ela. É. Porque a pessoa não vai estar perdendo tempo analisando o seu perfil pra te dar uma consultoria gratuita. Então, realmente, esse assunto é assim, quando vem aquelas opiniões, ainda mais sem perfil, sem nome, sem nada, é alguém que realmente queria ocupar o lugar que você está e, infelizmente, ela não tem espaço no mercado. E é bom né? a gente falar sobre isso para as pessoas entenderem que, tipo, não desistam por causa de haters, né? Aprendam a fazer esse filtro, faça que nem a Cris, que deu a volta por cima. E a gente não pode se abalar, né, Cris? Porque isso é uma coisa que pode deixar você emocionalmente mal e você paralisar a continuidade do seu serviço, da sua equipe. Como eu paralisei. Como a Cris poderia estar muito mais longe do tempo. Mas do que- é o tempo, vai chegar lá. é Deixa eu fazer uma igualzinho. pergunta pra vocês, inclusive. Olha, eu toda Usada. entrevistadora. Toda Olha o usada. perigo. Vocês estão vivendo essa comparação? Não, na verdade, tem a ver com a colocação que a gente fez de haters, mas trazendo pra comparação de competitividade. Competitividade. Ai, meu Deus, Isso, competitividade. de produto, né? Competitividade, normal. Fala pra mim. E aí vocês conseguem me dizer assim, falar pra gente, vocês estão vivendo essa comparação, essa coisa tem melhor que vocês precisam melhorar nisso porque tal marca tá assim? Vocês estão vivendo isso? O tempo inteiro. 24 horas por dia. Você tá vendo? As pessoas comparam, mas Aí assim... vocês estão vendo que é em tudo. É sobre o serviço, é sobre a gestão, É sobre é sobre o produto, é sobre isso, é seres pessoas. Mas humanos. aí é que Ou tá a gente filtra. você estar com seu mindset alinhado. Porque assim, eu e a Evelyn, a gente tem muito pé no chão em relação a isso. E a gente tem muito respeito pela história que a gente está construindo. A gente sabe que é um processo pra gente conseguir alcançar, né, o que a gente almeja. Mas a gente não se deixa comparar. A todo momento, a gente Mas se policia. As pessoas tentam nos comparar, mas Não, a todo o tempo inteiro. momento, Não. a gente nós nos policiamos de falar assim, ei... A gente vai fazer 4 meses. Olha o que a gente já construiu. Vamos ter calminha? Vamos colocar o pé no chão e, assim, vamos respeitar o nosso processo, porque o nosso processo é só nós que podemos vivenciar e é só nós que teremos E a experiência gente tem pra poder uma contar. questão muito assim de não ser melhor que o nosso concorrente. É ser melhor que nós mesmas. Isso. Falo sempre sobre isso. E isso serve pra tudo, Ser o né? ideal Não pra é quê? você ser melhor que Quando você foca nessa grama aqui, a sua vai, querendo ou não, secar. vai ficar secar, exatamente. E a grama do vizinho é sempre mais verde porque é artificial, Às vezes né? Você também só vê palco, você não vê bastidores. Então, assim, não ser... O nosso desafio que eu e a Carol, a gente sempre traz, lógico que os concorrentes estão aí e, né, serve Faz parte do mercado, né? Faz parte do mercado, faz parte do business, mas assim, a gente sempre quer ser melhor que nós mesmas, assim, sabe? E Sim. trazer novidades e mudar a mentalidade, não é só venda de produtos.
é aquilo, né? Um propósito e colocar em prática esse propósito todo. Que é tudo que a gente está conversando aqui. Empreendedorismo, propósito, empoderamento, sororidade, essa questão de saber que você acender a luz da sua amiga, que você tanto admira, não vai apagar a sua. Cada um tem o seu brilho. Exatamente. E é sobre isso, novamente, né? Que a gente fala. Não adianta você falar, puxa, às vezes você vê um post incrível da Mabel, da Germana, e fala assim, ai, e sabe, bate aquela coisa de inferioridade, mas não é inferior, elas trilharam o caminho e você chegar lá, dar um comentário, compartilhar e dar realmente os louros, né, como diz. É incrível, porque um dia vão fazer isso com você também. Não te diminui. Não te diminui isso, muito pelo contrário, só mostra o quanto você também está desenvolvendo e está crescendo, né? E é isso que a gente precisa fomentar cada vez mais. Com certeza. Nesse mercado tão incrível que traz cada vez mais. Se o nosso mercado já está onde está, mesmo havendo as rivalidades, imagina se todas realmente nos dessem as mãos, né? Vamos abraçar uma causa da outra, vamos levantar essa bandeira mesmo de união e de levantar o nosso mercado. Vamos elevar, né, o nível do nosso mercado juntas. Não tem o porquê, eu não cresço diminuindo a Cris ou diminuindo a G. Muito pelo contrário, quanto mais eu aponto vocês, mais eu falo sobre mim do que sobre vocês. Mas é uma questão de concepção, né? Porque, assim, entender... Imagina você atendendo o Osasco inteiro, amiga. O que aconteceria com seus braços, suas pernas, sua mente, suas meninas? É uma Caos questão... instalado, né? É uma questão muito óbvia, né? O mercado, ele tá para todo mundo, mas é o que eu falei, vou repetir e vou repetir quantas vezes for necessário. O sol brilha para todos, a sombra é para quem busca a sombra, né? Você quer permanecer na praia no sol ou na sombra? Debaixo da sombrinha? Me responde. Verdade. Na sombra, né? Então, é uma coisa muito de concepção. Se a gente tentar se alinhar e entender que a minha vizinha que abriu esmalteria do meu lado, ela não vai fazer nada no meu negócio, a não ser que eu não deixe, a gente vai poder caminhar juntas e aplaudir umas às outras. Por isso que o foco tem que ser na experiência, né, meninas? Que é o que eu contei aqui, que eu tive essa experiência no estúdio da Carol. E olha onde nos levou, né? Hoje nós somos amigas, somos sócias, né? Compartilhamos de um sonho juntos, porque a Uma é muito mais que uma empresa. É um sonho que nós estamos vivenciando, né? De transformar vidas também. E assim... Tudo pela experiência que ela me proporcionou um dia. Então, não se trata só simplesmente de ganhar dinheiro, né? Se trata de autoestima, se trata de mudança de vida, né? E nesse gancho de mudança de vida, é bom falar... a Carol vai lembrar, quando a gente começou a falar sobre a Uma, eu não tinha tanto contato com você ainda. Eu falava pra ela assim, ó... Amiga, foca em quem tá começando. Lembra disso? Lembra. Foca em quem tem 1000 seguidores. E essa é a realidade. Vocês têm noção da... Eu tava vendo as meninas que estavam no stand de vocês. Pelo amor de Deus, essas meninas... Você tem noção do que vocês fizeram na vida dessas meninas, no coração delas? E naquele momento de estar ali ministrando. Porque a gente vê feira, marcas específicas que tá lá com quem tem 400 mil, 300 mil seguidores. Vocês vieram pela contramão. Não. Vem cá. Eu vou pegar fulano aqui que tem potencial e tem oportunidade de crescer. Só, na verdade, tem mérito, precisa da oportunidade. E é esse fato da Uma, né? Cris, é muito importante. Isso, né, amiga? É muito importante você trazer isso à tona, porque assim, às vezes a gente fica até com o coração um pouquinho entristecido, né? Porque a gente recebe muitas mensagens de meninas, vocês só dão atenção pra quem é grande. Meu Deus! Muito! A Vitória, que todo marketing não nos deixa mentir. Meu Deus! E assim, muito! E a gente fala, aonde? Sabe? Nós, escolhemos, elegemos como parceiras. Você falou da Beauty Fair, na contramão. Nós, assim, realmente o que a gente achou que casou com propósito, sabe? E isso tem sido muito gratificante. Se você parar pra pensar, é o diferencial total. A gente falava muito sobre isso. E essas meninas nunca imaginaram que tais marcas que já estão no mercado fosse dar a oportunidade de estar lá Quando eu vi aquelas meninas, abriu o Instagram, os seguidores, que elas estavam ali sentadas, eu me imaginei no lugar delas, tá entendendo? Então, assim, o propósito realmente, ele não tá sendo só falado, ele tá sendo praticado, né? E o engraçado é das pessoas cobrarem algo a mais da marca e não perceberem que as marcas que estão há mais tempo no mercado, elas foram criadas sem nenhuma opinião de profissional.
E essas marcas mais Verdade, recentes, inclusive verdade. você, foi o que a gente estava conversando no início, né? Então, eu tenho o maior orgulho de toda marca. Vocês não são a primeira, teve outras marcas que também já entraram e começaram a pedir opiniões de profissionais. Então, isso faz... Pedir e praticar, né? Que é importante. Exato, pedir e praticar. Não adianta só pedir e não, né? Então, as profissionais, elas também estão ajudando a montar aquele produto. E por que não está perfeito ainda? Porque talvez nem exista o produto perfeito. Não é? Talvez seja até difícil alcançar essa perfeição. Relativo, né? Não existe perfeição, é questão de experiência. Exato. Existe o ideal. Se aquele produto que esquenta é ideal para você, usa aquele. Se a pessoa que prefere um que não esquenta, então é isso que a gente tem que colocar na balança, o que é ideal para cada pessoa, né? Então, é o que a gente estava falando no começo, né? Eu me sinto bem prestigiada em eu chegar nesse tempo, né? Em que eu possa dar minha opinião, ó. Se essa cor aqui você ajustar mais um pouquinho, fica melhor. Se o tempo for um pouquinho mais rápido, ajuda muito na nossa agilidade. Bom, se vocês tivessem que dar um conselho aí para as meninas que estão pensando em ingressar na profissão e ainda estão naquela dúvida, mas você manicure, você nem o designer. Ou que já ingressaram, o que as né, pessoas mas ainda não vão enxergaram. falar, ou que já ingressaram, mas ainda estão lidando com as dificuldades. O que você falaria, Cris, primeiro? E um conselho? Isso. E não se paralisar pela opinião alheia, né? De forma nenhuma. Acreditar em si mesmo. Eu acho que falta muito essa crença, autorreconhecimento. Hoje, eu tô aqui melhor, forte, empoderada, porque eu acredito em mim. Então, quando você se reconhece, fica mais fácil. Acredito muito também nessa coisa mesmo de não se comparar, né? Muita gente se comparando, entender e respeitar que a vida do outro não é a sua. Eu falo sempre que às vezes Deus tem algo tão maior do que o que tem pra Carol. Às vezes eu tô olhando tanto, Carol, virtuosa. Meu Deus, eu quero tudo isso. Só que Deus tem algo muito maior pra você e você tá focada naquilo ali, né? E uma das principais coisas que eu falo sobre, na verdade, técnica, ensino mesmo, é cuidado pra não se contaminar. O que eu fiz? Eu busquei 100 cursos em um ano. Nossa, foi mesmo. A Cris parece que descobriu os cursos, né, Cris? Depois que você fez o primeiro. Gente, não, mas é de verdade. Eu saí fazendo todos os cursos. Virou um vício. Não, virou um vício porque eu queria conteúdo, eu tinha fome, eu fiquei faminta, meu Deus do céu. E isso me prejudicou também, a me descobrir por um tempo. Porque assim, eu peguei a técnica dela, da sua. Misturou. Então chegou um momento que eu não sabia o que fazer. O que eu vou fazer? Você não sabia qual que era a sua identidade eu profissional. achava que conteúdo demais ia ser algo positivo, só que não. Não, de forma nenhuma. Foi algo que me atrasou também. Eu vivo atrasada, né, gente? Pelo amor de Deus. Me atrasou um pouquinho. Então, eu falaria para as meninas tentar frear. Né, eu vou buscar um conteúdo, se eu me identifiquei, então eu vou tentar desenvolver ali a minha técnica, a minha realidade. A lá Germana, o conselho que ela te deu. Isso. Não consegui encontrar aqui, então eu vou buscar mais um, então, mas não se poluir, porque muito conteúdo acaba te fazendo perder o caminho da sua própria identidade. E acreditar em si mesmo e com tudo, porque o mercado é de infinitas possibilidades, tá para todo mundo, mas precisa realmente de dedicação. Então se dedique, não tenha medo e vá com tudo, porque Arrasou. o mercado é nosso. Muito bom. E você, Gê? Exatamente. Assim como a Cris falou, tem mercado para todo mundo. Eu tenho uma grande preocupação com rede social, porque as meninas veem a rede social. Rede social é o que você quer postar, não é a realidade. Então, esse filtro é muito importante. Eu acho importante também você gostar e você se identificar. Porque como é um mercado que ainda existe um preconceito, se você não está confortável, se você não está atenta a julgamentos, se você não está preparada para receber, é melhor você não estar ali não, porque você vai. Então, tem que estar preparada para isso. E uma coisa que eu ia falar também é o que a Cris falou. Foque em uma coisa. Se você gosta de naturalidade, quem que faz naturalidade de boa aqui nas redes sociais? Porque não dá pra você dizer assim, ó, pare de olhar a rede social. Não dá. Impossível. Então, dá pra eu dizer assim, é o que eu falo para minhas alunas no curso. Você gosta de naturalidade? Eu gosto. Germana gosta de naturalidade. Então, procure todas as profissionais que trabalham com naturalidade e faça o que você achar interessante de cada uma, desde que você olhe para sua unha e você não perca o que você veio buscar no seu curso e nem o que você quer entregar para sua cliente e nem o que a cliente veio buscar de você. Quando você acaba misturando, é o que a Cris falou, você não entende mais o que é, a cliente, tá, mas isso é quadrado, é redondo, é o quê? Não estou entendendo mais nada. E eu acho que tudo está em volta do você gostar realmente do que faz. Linkado ao amar, né? Porque é o que eu vejo o quê? Que funcionou comigo.
eu podia estar trabalhando com contabilidade, eu poderia estar trabalhando com administração, eu poderia estar trabalhando com um monte de coisa, mas o que eu gosto, o coração bate é por unha. Então, muito bom. hoje eu não atendo mais todos os dias, eu atendo cliente uma vez por semana, Tu né? ainda tá atendendo? Eu atendo, porque, Ai, meu minha Deus, filha, eu não acredito. eu atendo, porque eu tenho que estar bênção. vendo que esse gel funciona, que esse gel não abre, então eu tenho que estar por dentro de tudo. E Gê, eu tá... preciso marcar uma unha com você. Sonho. Vamos lá. Você vai amar. Sonho. Eu atendo toda sexta, mas não é um atendimento, né, gente? Eu sento lá, deixo 4 horas pra minha cliente. E aí, mulher, me conta os babados? Ai, eu fiz uma festa. Ai, aí pronto, começa aquelas coisas. Então, hoje em dia, eu não falo pra minha profissional da recepção. Não marca cliente nova, minha agenda é fechada. Então, são só para clientes que eu já tenho há mais tempo. E não é um atendimento, é uma conversa. É como se a gente... Vamos marcar um encontro? É um o momento, encontro é ali um fazer... cafezinho de unhas. Isso, é o café das Bom, unhas. que delícia. E eu, vamos testar esse gel novo? A cor dele é diferente. Maravilhoso. Vamos. Então, são os meus clientes do coração. Então, é isso, gente. O amor é que vai fazer você passar por todas as situações, as dificuldades, não se comparar. E você vai chegar onde você deseja, se realmente você gostar daquilo, né? E no processo. E respeite o seu processo, Cris. Respeite o seu processo, Cris. Germana tá aqui, tá dizendo pra vocês que tá aqui desde quê? Desde 2011. Aí você faz o curso agora comigo e você quer semana que vem, tá igual a Germana? Queira não, mulher, tenha paciência. Não é, Carol? Se aveste, não. Se aveste, não. Respeite o seu processo. Todas as pessoas são diferentes, as etapas são verdade. diferentes. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo, essa relação de você ganhar, vou fazer o curso e ganhar 10 mil. Cris, conta aquela história que você tava contando do seu cabelo quando você chegou. Para as meninas entenderem. Ah! A Cris chegou aqui dizendo que foi em um salão, aqui renomado em São Paulo, a Cris está aqui, e pagou tanto para fazer um serviço que na cidade dela é outro. Então, a gente tem que entender que a pessoa que está vendendo aquele curso, dizendo que você vai ganhar 10 mil reais, depende de vários fatores. E a gente não pode se... Eu não queria falar a palavra enganar. Mas se apegar. Exato. Se iludir, né? Porque é ilusão, né, gente? A gente fazer um curso Depende hoje, da acha que a gente tá realidade. faturando milhões no dia E, seguinte. gente, pra Exato. finalizar... Econômica do local que você tá estabelecido, Vocês me né? dão espaço Isso. pra falar de uma coisinha rápida, que Claro. eu vejo muito em mentoria. Acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Precificação. A gente sabe, a gente já deu mentoria juntas, a gente já fez curso juntas, né, inclusive. E a gente vê elas não saber precificar. Exemplo, você já imaginou se eu coloco o valor do cabelo que eu falei pra vocês hoje, porque eu poderia voltar pra Natal revoltada, eu paguei tanto, e eu sei da qualidade de serviço que eu tenho, e eu querer colocar nisso lá, esse valor lá. Só que esse preço. Só que o que acontece? São realidades. Eu preciso entender que precificar não tem a ver com o mercado de R$100. Tem a ver que, às vezes, quem tá cobrando 100 não tem aluguel, e quem tá cobrando 200 tem um aluguel de 5 mil. Exato. É preciso entender isso, pelo amor de Deus. A mentoria abre, as pessoas estão falando sobre isso. Ai, mas aqui na cidade, fulano tá cobrando... Gente, mas fulano, ele tem talvez uma... De fato, existem as suas oscilações de pessoas que não andam conforme a sua realidade. Porém, é preciso entender que, às vezes, quem tá cobrando R$100 é porque tem a realidade dos R$100, não é porque ela é uma profissional ruim, não é porque ela tem um produto ruim, é porque ela tem uma realidade diferente. E quem tá cobrando 230, que é no meu caso, um exemplo, na minha cidade, no meu bairro, as unhas são do máximo de 120, a minha é 230. Mas é porque a minha realidade... Você entrega valor agregado. Isso, e não é porque eu sou melhor, é porque eu entrego valor agregado. Enfim, né? Então, entender isso é muito importante pra poder vender e não se frustrar também. Porque começam a fazer unhas, começam acreditando que vão cobrar uma unha de R$200, quando vê no meio do caminho, a cliente não quer pagar nem 100, mas é a realidade daquele cliente, daquele momento, e enfim, né? Do que você oferece. É isso aí. Perfeito. Obrigada. Gente, não dá pra ficar mais? Vamos ficar mais um pouquinho. Eu disse que uma hora não ia dar pra Produção, e nada. aí? Vai deixar mais Estende ou não? mais. Ai, eu não acredito! Ó, o cronômetro tá aqui, já estão fazendo assim pra gente, ó. Tudo bem, a Eu gente... queria agradecer imensamente vocês, não pela participação hoje, mas por toda a história que vocês já vêm trilhando ao nosso lado. A participação de vocês duas foi essencial para todo o sucesso, para o amadurecimento, para o crescimento da Uma. Nós ainda somos um bebê, mas assim, sem vocês, com certeza, não seria igual. Obrigada pela participação de obrigadão. hoje, gente. Obrigada. Eu amo vocês, amo a luz que vocês transmitem. A Uma, eu falei o que pra você a primeira vez? A Uma vai conquistar o mundo, né? Vai. E eu tô muito feliz por estar aqui. Obrigada, de verdade. Gente, a Carol acho que sintetizou muito bem. Eu faço das palavras dela a minha, né? Que a gente não pode mais se estender. Então, assim, gratidão eterna mesmo por tudo que vocês fizeram, por Ai, tudo que amiga, vocês para. representam. Não era pra chorar, Cris. Por tudo que vocês representam. E assim, nessa
estreia. É o que eu já disse aqui. A gente não poderia pensar em outras pessoas que não fossem Promete vocês. que vamos voltar mais vezes. Vamos! Muito obrigada, foi A muito, gente que muito, agradece. muito obrigada.